Nosso convidado de hoje é médico, otorrinolaringologista e cirurgião, com título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Em nosso bate-papo, discutiremos os procedimentos para a amígdala e adenoide, o impacto do ronco e da otite silenciosa na saúde, além das alternativas aos antigripais e o tratamento da rinite alérgica. Com vocês, Dr. Mohamed Saada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico otorrinolaringologista, Dr. Mohamed Saada. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos desenvolver um papo bem legal. Vamos tentar dar boas informações, com certeza, né? Nós nunca recebemos um otorrino. Olha, privilégio, Olha que coisa então. boa. E sempre estão pedindo a gente, porque tem muitas dúvidas sobre isso. Mas antes da gente ir para as dúvidas, eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, o porquê da escolha, né, de tratar nariz, garganta, ouvido, essa área aqui, né, que a gente diz aqui em cima, né? Via aérea superior, né? Via então, tudo superior. que é da garganta para cima, a gente considera como via aérea superior. Bom, eu já fui um paciente otorrinolaringológico. Então, eu sofri muito na lá para os 11, 12, 13 anos. E isso me afetava muito, muito, muito no meu dia a dia, a ponto de comprometer os meus estudos. É mesmo? Eu tinha uma alergia intensa, eu tinha uma rinite intensa, ia na otorrino que cuidava de mim, e antialérgico, e antibiótico. Corticoide, e vai daqui, vai dali, sempre. Eu até reconhecia o que ia me dar, mas a ponto de eu ter que fazer prova separada, porque muitas vezes eu abaixava, o nariz escorria, eu levantava, não conseguia olhar, o olho coçando. Então, noites mal dormidas, e é um sofrimento danado. Não ia fazer otorrino, eu gosto muito da parte... Você já tinha sofrido o suficiente. Tinha sofrido o suficiente. Então, olhando para esse ponto de qualidade de vida, na minha faculdade, passando por todos os estágios, eu queria algo de procedimentos. Me fascinava muito a cirurgia. Só que, passando no estágio de cirurgia, tinha uma residente lá que estava em crise existencial. Eu estava lá no meu 5º ano de faculdade. E aí eu falei, eu vou fazer cirurgia, o que você acha? Para desenvolver uma conversa lá, e realmente eu queria. Ela, não faz isso porque eu não tô bem, porque qualidade de vida. Você já viu algum cirurgião aqui no... Eu sei que ela começou a falar tanto que eu falei, opa... Era uma pessoa confiável? Era uma pessoa confiável, mas ela estava no extremo. Ela era residente, estava assim, no limite, na crise de ansiedade, de estresse, de existencial. Eu não consigo nem comer, meu intestino está preso. Eu comecei e me assustei. Eu falei, mas então o que você sugere? Já que, otorrino ou oftalmo, você pode ver todos bem com a vida, não tem estresse, são gente boa. Eu falei, uma boa, otorrino, eu já sofri com isso. O horário é melhor, né? Aí ela falou, cirurgião, muitos são plantonistas, e é uma bela profissão. Só que aquilo me tocou, me marcou, corri atrás e fui ser otorrino. E ela sabe que foi tão importante a influência dela? A crise dela abriu a possibilidade de você escolher melhor. Ela pessoalmente não sabe, mas várias pessoas que estavam ali souberam depois, porque eu contei na rede social, e todo mundo começou, mas quem que é? Fui eu, porque você passou comigo. Eu falei, não. Inclusive, ela não sabe, e nunca mais encontrei, mas ela saberá se identificar. Não precisa nem dizer nome, nada disso. Então... Se um dia ela te ouvir, ela vai, fui eu. Fui eu que estava ali na crise. Exato, a gente não precisa dizer o nome, mas ela vai saber. E Deus vai colocando as coisas na nossa frente, eu acho que Ele vai guiando daqui e dali, uma pessoa vem daqui, acho que a vida é feita de experiências e de encontros também. É verdade, acho que mais de encontros
Às vezes a gente aprende com os desencontros também, Também. A gente mas aprende com tudo. mas você de alguma maneira confiou nela para ouvir uma opinião. Eu estava aberto à Entendi. opinião e fui atrás das informações e pesquisar mais. Então foi uma Uhum. dica, né? Eu acho que nós temos que estar atentos para pequenos detalhes na vida. Mas interessante que ela falou oftalmo ou otorrino. Oftalmo também é aqui em cima. Aqui em cima também. O negócio dela era daqui, Daqui né? para cima, Do exatamente. pescoço para cima. Exatamente. Tá. E aí, quando você toma essa decisão, você tem pais médicos? Não, eu sou o primeiro Nada. médico da família. Que bacana. Eu venho de uma família de comerciantes. Eu trabalho no comércio da família desde os 11 anos de idade. Desde os 11? 11. Já panfletei na rua. Meu pai me colocava assim nos cargos mais baixos para começar até chegar a assumir. Então panfletei, já fui, e era móveis, né, para variar. Libanês é loja Não, de mas móveis. os libaneses são exímios comerciantes geral. Sim. Em qualquer coisa sim. que eles botam a mão no comércio, eles se dão muito bem. E eu acho que é muito pelo relacionamento com as Eu pessoas. também acho. É o relacionamento que faz o tempero, não é nem o negócio em si. O negócio. Então, panfletei, aí depois fui como montador, como auxiliar, carregar móveis, dirigir caminhão, aí depois fui pro escritório e fui indo. E depois meu pai me colocou para assumir a loja, Com quantos anos você assumiu a loja? Mais ou menos. uns 17. Nossa, Com mas 16 começou anos. com 11. Não, tá certo. 17. tá certo. 17 já estava ali, estava muito ativo. E aí teve uma fase que meu tio falou, meu pai, vamos separar a sociedade entre eu e o seu tio, tudo amigavelmente, e vou precisar que você me ajude. Aí eu já estava no primeiro ano de faculdade de medicina. E aí falei, vamos embora. Mas quando você falou, vou fazer medicina, porque rompeu expectativas. Teu pai achou que você ia... Não, meu Não. pai sempre incentivou. Tá. Isso eu devo muito ao meu pai, porque ele nunca criou nenhuma expectativa, nem colocou um fardo em cima das minhas costas. Ele sempre me deixou livre. A única coisa que ele falava assim, qualquer coisa que você for fazer, faça o melhor. Você pode ser lixeiro. Tem a empresa tal de lixo que ele é multimilionário. Uhum. Então, você fazendo bem feito, qualquer ramo é ramo. Então, ele nunca colocou Bacana. a loja ou a tradição familiar na frente disso. Me deixou muito à vontade. Eu tinha muito papo aberto com meu pai para falar sobre tudo. Já vamos ver sobre... Eu queria ser piloto uma época, com 14, 15. Vamos para o aeroclube. Queria ser tal coisa. Vamos para... Ele nunca te podou. Nunca. Pelo contrário. Ele sempre foi um terreno muito fértil para eu poder prosperar as ideias. E até nas maluquices. Só que a gente não encara como maluquice e as maluquices viram Negócios. Bons e negócios. te colocam no... Porque se você não acredita em você, você não vai além. Então, as maluquices ajudam muito a gente a crescer na vida. Bom, aí assumi a loja, estava no primeiro ano de faculdade de medicina, caí de cabeça, saía, não tinha horário para nada. Ia de manhã, na hora do almoço ia para a loja, voltava para a faculdade, tinha uma aula vaga, voltava, era na mesma cidade. E perto, né? E perto. E consegui, na época, triplicar o faturamento da loja. Ele me deu muita liberdade porque já tinha carregado muitas coisas. E aí fui, até o ponto que chegou no quarto, quinto ano, falei, agora vou me dedicar totalmente à medicina, porque vai ter um internato, e fui. Tem outras maluquices aí no meio, que eu casei no terceiro ano de faculdade, e aí eu fui assumir... apoiou? Me apoiou. Porque eu falei pro meu pai, pai, eu quero ser pai jovem para ver meus filhos crescerem. Então eu sempre quis ter a questão familiar junto. Se eu não casar agora no terceiro ano de faculdade e a loja tá indo bem, assim que me formar vai ter a residência, depois da residência eu vou ter que entrar na especialização, depois eu vou abrir o consultório, depois eu só vou casar quando tiver uns 40 anos. E eu não, 45 anos para até trazer meu filho, e aí com 60 para ter um... Você é avô. Então, eu quero curtir meus filhos cedo. E aí ele me apoiou totalmente. E a gente foi de passo em passo. E você, quando se formou, você já era pai? Aí eu planejei... Você casou no terceiro ano. Casei no terceiro ano. Minha esposa também é analista de sistema.
foi um apoio fundamental para crescer na carreira, inclusive é minha sócia na vida. Que legal. Nós planejamos o primeiro filho no final da minha especialização. Então, o último ano eu me formei, aí entrei na residência de otorrinolaringologia, fiz o primeiro, segundo, terceiro ano, planejamos o nosso bebê. E aí, quando me formei, ele tinha nascido. Que legal, Então foi tudo certinho, foi certinho, né? planejado, mas eu já estava com a pessoa certa, tínhamos passado já apuros, tinha dado uma crise muito grande financeira, nos apoiamos, isso foi fundamental para hoje seria, né? ser quem eu sou, o jeito que eu sou e os valores que eu carrego Que junto. te norteiam, né? Com certeza, com Então, na certeza. realidade, você, durante um tempo, você foi comerciante, estudante de medicina e jogava dos dois lados. E muito bem, intensamente. Intensamente, intensamente. E aí, mas isso custou bastante. Imagino. Muita ansiedade. Eu cheguei a entrar, não reconhecíamos como depressão, mas depressão, Exaustão, né? Engraçado exaustão. que os médicos, estudantes de medicina, isso eu vejo, né? Eles não deprimem, mas eles têm uma depressão por exaustão. Porque conciliar a faculdade de medicina, residência, plantão, que você dá a partir de. Eu comecei a dar no terceiro ano. E você ainda tinha um comércio, não tem como, né? Não, foi assim, foi exaustivo, mas eu entrei numa crise intensa, tive taquicardia, achei que, nossa, Ansiedade. ansiedade. Por conta de tudo essa exaustão e a parte financeira, numa época que deu uma crise muito forte, fiquei assim, à mercê de quase não terminar minha faculdade. Quase, né? Quase. Chegava comendo bom prato e a minha esposa junto. Por isso que eu devo muita coisa junto. Então foi assim, e a hora que eu me formei, eu acho que me deu uma bagagem tão grande tudo que eu passei, que eu sabia Você já tinha passado exatamente. por crises, né? Isso é Crise, fundamental. crise, sabia. E eu acho que a empatia com o paciente, é, quando eu vejo alguém ansioso, eu sei o que que é. Quando eu vejo alguém desesperado vindo pro consultório, porque às vezes é uma coisa banal pro médico. Para o médico, não Pro para aquela médico. pessoa que está vivendo. Exatamente, é muito banal. Ah, ele tá isso. Ou às vezes o que a gente escuta muito meio é muita frescura. Ah, isso daí. Não, calma. Frescura pra quem tá vendo, mas não pra quem tá passando. Porque eu passei por essa frescura, entre aspas, né? Todos nós, em algum momento, se não passaremos por crise de ansiedade, por alguma coisa depressiva mesmo. Talvez seja as coisas mais humanas que a gente tem, a ansiedade, o adoecimento pela ansiedade, que você chegou a ter quase uma crise de pânico, né? Taquicardia, essa sensação de desespero, e a depressão. É a coisa Sim. mais humana que tem. A sensação pior que eu tinha quando eu acordava de madrugada, membro inferior, principalmente pés, gelado e roxo. Me dava uma vasoconstrição periférica enorme. Mas depois saí disso tão fortalecido, tão fortalecido, tão fortalecido, que o paciente se tornou para mim uma coisa sagrada. E fazer do momento da consulta, muitas vezes o paciente você não vai resolver o problema dele, tá? Mas ele tem que entrar, ele tem que sair da consulta melhor do que ele entrou. E com esperança, né? Sempre. Eu sempre. digo que assim, nós médicos não temos o direito de tirar a esperança dos nossos pacientes. Nunca. A gente tem que acolher e dar esperança. Mesmo que a gente saiba que é uma situação muito difícil. Mas assim, não cabe a gente tirar qualquer esperança. Se tem 1% de esperança, a gente tem que apostar junto nessa 1% de esperança. Esperança e com certeza, e o paciente, a maneira com que você fala com o paciente, principalmente temas delicados, tem que ser muito bem dosado, senão o paciente sai... Eu já tive pacientes que tiveram uma conversa com o médico, que chegaram desesperados a ponto de falar, o que eu vou fazer da minha vida e tal, querendo Não viver. Não viver. Exatamente. E fala, mas a doença é muito mais leve do que você está querendo fazer agora. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Com o que a gente fala, porque assim, ninguém vai procurar um médico para dizer que está feliz, contente, no melhor momento da sua vida. Em geral, se procura um médico porque está com alguma coisa. E talvez a gente não tenha noção dessa responsabilidade. Uma palavra mal colocada, você está dando uma interpretação para o outro que ouve, né?
um desespero. Um Você pode estar dando um desespero desespero. total, dependendo como você... E graças a Deus eu desenvolvi isso com uma habilidade muito boa. Isso faz mais bem para mim do que para o paciente. Faz bem para o paciente também, para os dois. E a Faz, com coisa mais certeza. maravilhosa, Mohamed, é quando a gente se torna melhor nesse contato, né? No contato com o paciente, e quando a gente também faz uma experiência para ele se sentir melhor. Aí é a glória da vida, quando você consegue isso tudo, né? E é uma Essa troca, linha de... e é uma troca assim, os meus pacientes é o meu maior ativo, meu maior patrimônio, e o bem-estar deles também tá acima de tudo, assim. E é uma coisa que a vida me deu isso. Então, começou lá, desde a panfletagem, desde que eu entregava para um carro e ele fechava a janela, eu sentia a dor do outro. Então, acho que eu senti várias dores que me forjaram. E aí veio a medicina. Lindo isso, né? Porque assim, o teu pai te deu essa questão de começar por baixo. Na medicina a gente tem que começar por baixo. Lógico que eu não gostava, eu tinha pavor, falava, mas por que você está fazendo? Mas por quê? Tá me castigando, né? Eu encarava como castigo. E eu fazia bem feito, e aí, ó, já entreguei, não era 500 panfletos para entregar, tá aqui. Ah, não, mas toma, você fez rápido isso, então toma mais um pouquinho. E eu não conseguia também fazer corpo mole, porque é um negócio do meu pai, Claro, eu faço que era seu também. Que era meu também. Né? Então... Que bacana isso, né? E você está falando uma coisa, os libaneses, eles têm esse diferencial de tratar bem o cliente no comércio. Eu sempre, quando vou numa loja, você sabe que tem alguém ali, libanês. Sim. Porque assim, eles falam o teu nome, em pouco tempo, você fala, como é seu nome? Beatriz. Beatriz, Bia, daqui a pouco você fala, gente, mas ele tá tão íntimo de mim. Começa a contar histórias, começa a falar da comida, Isso, traz... Ou então tem sempre uma comidinha numa coisa, um doce libanês, você não quer provar? Aquilo vincula as pessoas, porque você se sente especial. Sim. Então, assim, sim. levar isso para a medicina, certamente lhe fez um diferencial. E os meus pacientes são os meus clientes. Lá na clínica, com todos os colaboradores, nós tratamos pacientes como clientes, como consumidores também. Que tem que estar satisfeito. Que tem que estar muito satisfeito. E o nosso dever tem que ser muito bem feito. Eu não me coloco como médico numa posição tipo, eu sou médico, eu sou doutor, eu coloco num patamar inacessível. Eu gosto muito da abordagem, aí não sei se é certo ou errado, eu não gosto de uma abordagem vertical. Uhum. Eu gosto de uma abordagem horizontal. Aqui, ó, de igual para igual. Eu tava até conversando com o pessoal. A câmera no YouTube, quando eu coloco, é nessa distância. Na mesa, como se fosse atrás da mesa aqui. Entendi. E batendo papo. Para quando ele chegar, ele já sentir, tá mais já ambientado, tá próximo. Já né? estar próximo, já quebrar esse gelo. Você põe na mesma altura, Na mesma altura. A conduta, eu coloco minha conduta como médico, mas eu vejo também o que o paciente está disposto a fazer. Porque tem isso também, tem né? Isso a gente também. não tem como fazer por ele. Doutor, você vai me xingar. Eu não vou te xingar. Eu tô aqui para te orientar, tô aqui para te ajudar, tô aqui para caminhar junto. Você não consegue, sei lá, tirar o glúten, você não consegue tomar vitamina, você não consegue fazer isso. Tudo bem, o que você consegue fazer? Eu tô aqui, eu não sou dono da sua saúde. Eu quero que você vire protagonista da sua saúde e você assuma a responsabilidade. Então são várias... Em última instância é isso, né? A gente inspira com conhecimento para que o outro assuma, né, o comando da sua saúde. Exatamente. E cada um dá o que pode naquele momento. De repente ele não consegue tirar isso ou aquilo, mas ele faz o que ele pode. E se ele melhorar, tá limpo. Não pode piorar. Eu sempre disse isso. Com certeza. Né? Agora, o que são as doenças do otorrino, né? Do nariz? Quais são as mais comuns? Da garganta, do ouvido? Na verdade, nós temos a via aérea, que é um conjunto de problemas que podem acontecer. E muitas vezes acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, eu começo por uma simples gripe, um quadro viral. Peguei uma gripe, meu nariz inflamou. Se o nariz inflama, seguindo, tem um canalzinho que vai para o ouvido, que pode inflamar e dar uma otite. Vamos botar aquela imagem? Quer ver?
Nós temos essa serve? Exatamente. Essa serve, tá Serve, bom? excelente. Fizemos o dever de casa Com certinho? certeza. Então vamos lá. Então aqui nós temos o corneto nasal, que é um filtro natural. Ele umidifica, filtra, aquece o ar. Esse canalzinho aqui é tubo auditivo. Então, se inflama essa região por um quadro viral, já inflama o ouvido, pode dar uma otite. Que é tudo muito perto, né? É tudo interligado. É interligado. Exatamente. Descendo, temos a garganta, também, que pode inflamar. Descendo mais um pouco, faringe, laringe. E se deixar, tudo isso inflama e também Porque inflama desce, o pulmão. né? Exatamente. Eu tenho aqui o meu personagem, que é o Por cara favor. rachada, não sei se dá Cara pra ver. rachada. Tá dando pra focar aí? Tá. Então aqui, ó, o corneto nasal, que parece uma salsichinha, função umidificar, filtrar, aquecer o ar. No fundo do nariz, a famosa adenoide também, que as mães, que pode atrapalhar muito a vida das Que- crianças. Ali ele tá um pouquinho cortado ali, não dá. Mas é Não aqui, dá. ó, o fundo do nariz. Uhum. Todo o ar, ele vai ter que bater no fundo do nariz, vai ter que ser Passa pelo preparado, corneto. né? E aí ele bate no fundo do nariz e desce. Deus criou uma defesa aqui, um bloqueio, que é a adenoide. Uhum. Que ela vai pegar vírus, bactéria, apresentar para o corpo. É aqui que nós fazemos o teste do Covid. Geralmente o pessoal vem aqui, né? Então vai até a adenoide. Ah, e por isso que a gente quase chora, né? mas quando faz direito, não chora. O problema é quando vem para cá. Ah, então tem que ir na horizontal. Na verdade, o cotonete, aquele cotonete Zinho. vai e vem até... É nessa Então direção. tem que entrar e descer. E descer. E não subir. Como se fosse... Exatamente, só que a maioria vai para cima, por isso que incomoda. Tá. E aí vai descer para a garganta. Se isso daqui inflama, inflama toda a via aérea. Que a gente chama de teoria da via aérea única. Então a pessoa pega uma gripe, aí fica com dor de garganta, dor de ouvido. Se tem uma asma, exacerba uma asma e começa. E isso tira muito qualidade de vida das pessoas, principalmente as crianças. E nós focamos muito na parte do sono, porque sem o sono Não tem não qualidade tem nenhuma. nada, não tem nada. A saúde vai começar pelo sono. Então, vai gerar ronco, vai gerar apneia, vai gerar nas crianças aumento da adenoide, que vai obstruir a via aérea e vai começar a respirar pela boca, deformidade facial. E aí, nós começamos. É muita coisa, né? É muita coisa. E nós não queremos tratar só a pontinha do iceberg. Ah, tô com uma rinite, doutor. Toma um antialérgico e pronto. Sim, mas que vai voltar. Se você Vem cá. não vê Exatamente. qual é a causa, aquilo vai estar sempre Como é que tá vindo. seu travesseiro? Como é que tá seu colchão? Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá o dia a dia? Quando que você fez a última higienização do sofá? E aí vai. E aí Então vai. vamos lá. Eu, por exemplo, eu queria saber de quanto em quanto tempo se troca o travesseiro. Bom, o Eu travesseiro... troco de 6 em 6 meses. Excelente. Tá bom? Excelente. E Tá. se puder colocar uma capa antialérgica, também ajuda. Porque qual que é o problema do travesseiro? Quando nós dormimos, descamação da pele acontece e nós vamos criar uma fazendinha nesse travesseiro, que são os famosos ácaros. E esses ácaros vão ter as fezes do ácaro também. Então ele vai digerir a pele, nossos resíduos orgânicos e vai ter as fezes. E isso é muito alergênico. E aí pode começar a dar alteração na pele, muito espirro, coceira. Inclusive um travesseiro com mais de 2 anos de uso, 1/3 do peso é ácaro e fezes de ácaro. 1/3. 1/3. Ele fica mais pesado. Se você pesar, ele tá ali. Mesma coisa. Ele Mas. não, ele vai ficar um pouco Um mais, mas pouquinho ele mais, vai. sim. 1/3 dele é ácaro e fezes de ácaro. Tá, então a gente tem que ter o travesseiro, a capa. A capa antialérgica, que ela é impermeável, tá? Uhum. Só que A muitas. fronha E a fronha vem por cima. em cima disso tudo. disso tudo. Que se troca também toda Exatamente. semana. Só que uma dica: muitas vezes essas capas são parecidas com plástico, que tem que ser impermeável. Mas tem hoje em dia capas que são respiráveis e são impermeáveis e tem toque de tecido. Porque senão a pessoa fica ali, esquenta, incomoda. Uhum. Então tem lojas de... Ah, mas mesmo assim, a capa, porque tem a fronha que a você fronha, bota mas por às vezes, cima. dependendo do tipo de capa, ela esquenta bastante. Mesmo e aí a assim pessoa não... esquenta. Então tem que ser antialérgica, mas não pode ser de plástico. Exatamente. O de plástico serve, mas ninguém vai aderir Entendi. ao uso, Não vai usar. ao uso dela. Então, o travesseiro de 6 em 6 meses, ok, de 1 ano usando capa antialérgica, dá para conservar para 1 ano. Só que tem muito paciente que tem travesseiro de estimação, que muitas vezes começa a ficar gostoso depois de 1 ano e meio, já pega o formato. Ah, doutor, mas ele faz a formato da minha cabeça, já tô acostumado. Não pode, senão vai desenvolver vários. Para quem é alérgico, é proibido. É um veneno. É um Para veneno. todo mundo, mas para quem é alérgico,
Não tem negociação. Não tem negociação, não tem negociação. Essa parte tem que estar. Vai passar lá 6, 7, 8 horas dormindo, respirando isso, não tem tratamento e não tem médico que vai tirar. Senão você vai ficar no antialérgico, no corticoide nasal e não vai resolver esse problema. Agora me veio uma pergunta que eu vou fazer. Cachorrinhos. Tem uns cachorrinhos que são atópicos, cheios de alergia. Também tem que trocar a casinha? Com onde certeza. Eles dormem de quanto em quanto tempo? Igual o humano. Tem que... 6 meses, porque a gente não bota capa. Se for, você pode fazer uma higienização também. Por exemplo, colchão você não vai trocar de 1 em 1 ano. Colchão você pode ficar até 10 anos com ele. Então tem como fazer higienização. Existem... Que são aquelas empresas que higieniza tudo direitinho. Perfeito. Eu recentemente acabei de fazer em casa, então eles têm equipamentos específicos. Eu fiz tem 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. E às vezes assusta o que sai dali. A gente acha que tá tudo limpinho. Eu prefiro não ver. Eu falo, limpa. Principalmente sofá. Come um snackzinho aqui e ali, a mão tem gordura, tem resíduo alimentar. Encostou, vai criar mofo ali. Não ali embaixo não tem jeito. Não tem jeito. Então também tem que fazer dos bichinhos. Quem tem bicho de estimação tem que fazer a mesma coisa. Com as caminhas, tem que higienizar tudo direitinho. Tudo direitinho. Eles merecem ter uma vida e uma saúde... Pet, né? Tá dentro de casa. Não é o cachorro que dorme fora. Mesmo assim, se veio para casa, tem que fazer. Tá, você falou do travesseiro. O colchão, a mesma coisa? O colchão é a mesma coisa. Então, tem capa, antialérgico para colchão. E aí, a higienização do colchão 1 vez por ano para poder tirar todas as impurezas que estão ali, mofo, fungo, porque acaba acumulando ali, não tem jeito. Acumula e não tem jeito. E a gente segue, para quem é alérgico, para alimentação. Então não existe, tudo na vida é alimentação. Na verdade, a gente tem que voltar para a era pré-histórica, onde a gente era muito mais saudável. A gente praticava exercício. Andava muito mais. Muito mais, tinha que escalar, tinha que caçar, tinha que comer comida de verdade. Dormia quando o sol se punha e acordava quando raiava o dia. Então regulava o cortisol, regulava tudo. Se nós regredir, entre aspas, né? Regredir, mas se fizer o estilo de vida de um homem pré-histórico, você tá saudável. Sendo um homem moderno. Sendo um homem moderno, lógico, tendo acesso à saúde e tudo mais. Aí é uma longevidade que pode chegar a números bastante... Quase Matusalém. E tem que estar preparado, tem que ter músculo. Tem que ter muito músculo. Tem que ter poupança de músculo para envelhecer bem. Exatamente, né? E aí tudo isso a gente acaba abordando. O médico não vai abordar só o nariz. Com certeza. Só o pulmão, só alergia. Tem que... E aí uma consulta de 10, 15 minutos não vai resolver. Não dá nem para dar bom dia pro paciente. Não, dá para prescrever antialérgico e corticoide. Isso dá. E às vezes dá para você só imprimir e pronto e vai. Exatamente, que a maioria faz assim. Então, nós temos que humanizar as consultas, só que a conta não fecha. Então, pelo convênio, paga pouco, tem que fazer volume. Pelo SUS, às vezes, serviço SUS é mais demorado a consulta do que convênio. Tá? Sim. Pelo SUS é de 15 em 15 minutos, tem convênio que atende 6 pacientes por hora, tá? Isso dá mais ou menos 10 minutos. No máximo, né? No máximo. Porque você ainda vai pegar. Fora os encaixes. Os encaixes. Então, não tem como. A conta não fecha. O ideal é que todo pagador de imposto tivesse lá acesso à saúde da melhor forma. Só que nós achamos que isso também é um problema do Brasil e não é. Não, é do mundo. É do mundo. Eu também digo isso, as pessoas não acreditam. É do mundo. Eu tenho uma paciente que cronometrou uma consulta no Japão. Ela veio passar comigo, ela cronometrou. Chuta quanto que deu a consulta, quanto tempo de consulta? 6 a 8 minutos. 48 segundos. 48 segundos. Eu não acreditei. Ela falou, doutor, eu cheguei, falei que estava com tontura. Ele pegou, me deu um medicamento, me deu um exercício, um panfleto e falou, doutor, mas estou passando muito mal. Se tiver urgência, hospital. Deu a crise, ela foi para o hospital, não é infarto, não é derrame, não é nada, volta para o ambulatório. E ela não conseguia. Ela veio do Japão, era um cristal solto dentro do labirinto que precisava fazer uma manobra e colocar. Eu até prescrevi, mandei uma cartinha para fazer lá, já com diagnóstico. Não, ela veio, pegou o avião, veio, fez e voltou. Canadá, mesma coisa. Para você conseguir atendimento com especialista,
6 a 8 meses. Inglaterra também. Inglaterra também o particular é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Uma consulta mais um exame assim, em reais vai gastar uns 6, 7 mil reais. Exatamente. Então é uma coisa caríssima quando a pessoa quer adiantar. Então é um problema do mundo. É uma conta que não fecha. E que, na realidade, se a gente não formar melhores pacientes que tenham conhecimento, Exatamente. nunca essa conta vai fechar. Nunca essa conta vai fechar. E aí que entra o meu negócio no YouTube. Eu tô na rede social desde 2013, tá? Eu vi que o caminho era a orientação para o paciente. Eu precisava atingir mais pessoas, até para mostrar como que eu enxergo a medicina. Só que foi muito difícil. Em 2013, quem entrava na internet como médico era taxado Banido. como picareta, Exatamente. charlatão. E principalmente o pessoal da faculdade. E principalmente grandes cadeiras, assim, grandes Exatamente. chefes e tudo mais. É picareta. Exatamente. Mas por quê? O que eu falei de... Não, quer se achar, quer isso, quer ser exibir, famoso, quer ser blogueirinho, quer ser blogueirinho. Exatamente. E eu lembro que em congressos, muitos olhos tortos assim, que chega Incomodar, a gente fala, Incomodar. gente, que crime eu fiz, né? Só que eu olhava o sistema. Todo mundo atendendo convênio, de uma maneira que eu condenava, e eles condenavam o jeito que eu também estava na rede social. Eu falava, eu não vou entrar nesse jogo. Eu vou mudar minha história, eu preciso romper isso daqui. E de muitos outros pacientes. E de que muitos têm o outros direito Com de ter certeza. acesso ao conhecimento. Com certeza. E aí comecei, fui indo, fui. E começou a vir pacientes do G orientado, veio para agradecer. Isso na época do Facebook. Entrei no Instagram, 2019, falei, vou entrar no YouTube. Entrei no YouTube e logo em seguida veio a pandemia, tá? Então logo em seguida, 2020, apareceu a pandemia. Para tudo e os pacientes desesperados. Por quê? Sintoma gripal. Do Covid. Evoluía para exatamente. sinusite. Exatamente. E nariz correndo. Não, começava aqui. Perdi o olfato, Exatamente. perdi isso, perdi aquilo. Falei, o que eu vou fazer? Bora ajudar esse povo todo. Bora lá, arregaçar as mangas e ir pra cima. Só que uma coisa que eu nunca quis é ser o guru da internet. Eu nunca quis falar que eu sei mais, eu tenho uma fórmula mágica. Eu coloco na mesa tudo que o paciente precisa saber, tudo que o inscrito precisava saber. Primeiro não, eu já tinha feito vários vídeos que não tinham emplacado, mas falei, agora eu vou fazer sem produção, sem nada, sem câmera profissional, aqui, tete a tete. Muita gente perdendo olfato. Covid era uma das consequências mais comuns e desagradáveis. Exatamente. E é possível reverter uma parcela dessas pessoas usando um suplemento que é o ácido alfa-lipoico. Jura? Põe aquele artigo que a gente tem aí do Covid. Eu tive muitos pacientes. Na época eu ainda atendia. Aqui. Avanço do tratamento da perda de olfato mais comum após a Covid-19. Jura que é o lipóide? O ácido alfa-lipoico ele pode ajudar. Isso nós já tratávamos, porque vários quadros virais podem cursar com anosmia. Até 2 anos de anosmia, você pode entrar com ácido alfa-lipoico, tomando 3 vezes por dia, só que às vezes ele pode dar um pouquinho de irritação gástrica e é possível reverter. Que legal. Então, eu fui lá, coloquei como reverter seu olfato. Eu queria que as pessoas assistissem, tá? Só que nós colocamos passo a passo. É possível, dentro dessas possibilidades, uma parcela vai, outra parcela não vai, então faz treinamento olfatório e entra com ácido alfa-lipoico. Só que só você falar isso vai depender do médico. Com certeza. Não vai falar, não, o Mohamed falou lá no canal dele, aí vai ter o Aí vai médico precisar. que fica, como assim? Eu acho que se você falou, e eu sou uma pessoa que o meu paciente fala, eu vou ligar para você, vou tentar chegar. Cara, que coisa legal, como é que tá funcionando? Qual é a tua experiência? Isso é o certo, né? E aí, só que tá assim, tá tudo fechado. Uhum. Ninguém tá se movimentando. E eu não vou dar conta a todo mundo. A pessoa que tá lá na Bahia, ela vai vir passar comigo para eu poder prescrever? Não tinha voo. E mesmo que tenha voo, é a dona Maria que tá lá, simplesinha, sentada lá. Eu não quero meu ganha-pão daí. Com certeza. Então eu quero que as pessoas melhorem. Se ela não melhorar, que ela venha me procura outro.
Então, ácido alfa-lipoico, 300 miligramas, 3 vezes ao dia e tal. Coloquei tudo. Doutor, fiz, melhorei. Que e aí legal. começavam nos comentários, isso Dá o gerou... retorno. Dá o retorno. Esse foi o primeiro passo. Aí depois... Foi a primeira alegria. Foi a primeira alegria e assim, todo vídeo tem que ter um porquê. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô ajudando? As pessoas vão se beneficiar? Eu tô levando uma informação? Porque uma das coisas que eu falo no vídeo é que eu quero que as pessoas tenham autonomia da própria saúde. E não deixar isso pro médico. Claro que O médico é o orientador. É o orientador e ele precisa, a figura do médico tem que estar ali, mas o paciente tem que falar, como que acontece essa sinusite? Por que minha rinite faz? Por que eu tomo tanto antialérgico e não melhoro? O travesseiro, pronto. Essa dica. Tem uma paciente que estava tossindo há 2 anos, só trocou o travesseiro e melhorou. Só que eu entrei com todos os tratamentos. Primeira orientação foi o travesseiro. Depois que finalizei, falei, não sei mais o que fazer com você. Falei, doutor, eu parei de tossir. Falei, o que você fez? Troquei o travesseiro. Falei, mas essa foi a primeira orientação. E ela não tinha feito de cara. Feito. Mas eu achava que era banal. Uhum. E aí, depois disso, as pessoas com sinusite não melhoravam e queriam ir no pronto-socorro. Se não era Covid, pegava Covid no hospital. Bora ensinar o pessoal a melhorar dessa sinusite. E aí entrou a lavagem nasal. Que isso eu acho que é fantástico. Fantástico. A gente deveria fazer lavagem nasal todos os dias? Ou não? Depende. Tá, me explica direitinho. Depende, porque nós não viemos ao mundo com um lavador nasal. Exatamente. Deus criou o nariz numa funcionalidade perfeita. Só que também nós não evoluímos, nós não fomos criados para viver na cidade com poluição e com toda essa mudança climática. Então, assim, o muco do nariz, ele nos protege, tá? Só que muita irritação nasal pode piorar, pode acumular e pode virar uma sinusite. Então, alimentação alterada pode inflamar e aumentar o muco. Poluição. A alergia, muita gente, cada vez mais as pessoas estão alérgicas, estão tendo menos contato com o mundo externo, estão muito pouco. As crianças não estão mais lambendo o chão, lambendo chinelo, lambendo isso. Fazendo anticorpos naturais. Exatamente. E quanto menos exposto, mais alergia você vai ter. Então, para quem tem um excesso de muco, a lavagem vai ajudar demais. Muito. Vai ajudar toda a parte dos seios da face, tirar o muco e não evoluir. E na pandemia eu ensinei. Mas eu não vou ensinar, eu peguei lá e fui. Com a cara literalmente. Eu fiz uma live, não foi nem um teste. Eu fui, eu lembro que a Anvisa acabou liberando, fui na farmácia. Aonde? Você tem pra fazer lavagem de alto volume? O que é isso? Farmacêutico, ninguém sabia. Não vendia. Não vendia. Aí eu fui na prateleira, achei, peguei e fiz uma live. Aí eu peguei, mostrei lá na hora, coloquei, você pode colocar salzinho, pode colocar soro fisiológico. E na hora, coloquei uma bacia lá, fiz a lavagem. E aí, lógico, tudo que é diferente vai vir crítica. Mas como que você tá fazendo? Claro que de colegas. Sim. E muitos colegas apoiam, e muitos criticam também, muito mais os que criticam. Mas por que você está fazendo isso? Mas tal, e é paciente. Falei, a minha consciência está aqui é para ajudar a pessoa a sair desse quadro. E aí as pessoas começaram a fazer, começaram a melhorar. Só que viralizou esses vídeos. Que legal. Tá? E não é a intenção, meu foco não é viralizar, mas viralizou. Sim, e é um conteúdo de qualidade. Existe uma procura Isso. por coisas que sejam sensatas, fáceis de fazer e que pode melhorar a saúde. Com certeza. Simples. Com certeza. Né? E aí, fazendo a lavagem nasal, começaram a melhorar. E aí viralizou. Aí outras mães começaram a colocar e mostrar como que faz para ajudar outras mães. Gerou uma onda que isso daqui foi assim. E depois todos os médicos começaram a fazer a lavagem nasal. Porque fazia a lavagem nasal, dava visualização. Fazia. Eu tava super feliz. Mesmo quem criticou e depois fez, tá certo. Tá limpo. É positivo. É positivo. Tá ajudando as pessoas. O objetivo é esse. Tá válido. Exatamente. Então isso daí tá válido. E vamos pra próxima etapa aí da vida e pra ver como que ajuda. E como faz? Explica pra gente. Essa lavagem, a pessoa tem que ter bastante cuidado pra não incomodar o ouvido. Sim. Porque normalmente, essa garrafa tem quantos ml? Tem 240 ml. 240. Isso aí é um lavador de alto volume. De alto volume. 240. E baixa pressão. Só que se você pega... Volume e baixa pressão. Se eu pego e aperto desse jeito, parece devagar. Só que esse jato bate no teto. Tá. Então tem que ser
muito, muito, muito devagar. A pessoa vai encaixar no nariz, inclinar a cabeça para Pra frente, frente. virar de lado e vai apertar bem devagar. Vai sentir o soro entrando. Não vai pro pulmão, porque a pessoa fica desesperada. Vai pro meu pulmão, vou Não, a engasgar. não Não ser vai. que você pegue esse troço, arrebente dele. É mais fácil ir pro ouvido do que pro pulmão. Com Pulmão certeza. não vai. E vai devagarzinho, e vai saindo e vai Do outro tirando lado. o muco. Vai sair do Isso. outro lado e você repete pra esse Pra lado. esse lado. Isso. Só que a pessoa às vezes quer fazer forte pra tirar todo o muco. O soro passa pelo muco e o muco não desprende. Então quanto mais devagar, melhor Porque fica. interage com ele, né? Isso. E aí vai, desprende e vai. E muitas vezes a pessoa não usa antibiótico. E Não precisa, né? Não precisa usar antibiótico. Porque primeiro, tô com sinusite. Antibiótico. Aí piora a microbiota intestinal. Piorando a microbiota intestinal, baixa a imunidade. Baixando a imunidade, vai ter mais infecção, que é mais antibiótico. Recentemente teve uma paciente que estava tomando um antibiótico por mês. Estava tomando acetilcefuroxima, que é super forte. E no outro mês levofloxacina. E o médico estava intercalando um mês outro. Como se fosse assim, vamos fazer uma prevenção, vamos estragar não a sua tinha mais. flora. Aí ela começou a assistir ela maratonou o vídeo. Uhum. Aí ela, contando pra mim, falou, eu vi que eu tô numa sinusite crônica. Sinusite crônica, se o antibiótico não tá dando conta, tem a possibilidade cirúrgica. E ela questionou. Sim. Esse que é o legal, ter a informação e questionar. Para poder fazer um raciocínio lógico, né? E fica uma coisa fácil para o paciente. Claro. E ela questionou, doutor, eu não tenho que fazer uma cirurgia? Ele, ainda não, mas eu vou dar antibiótico. E ela passou comigo, simplesmente indicamos lavagem. Existem medicamentos que dá para colocar na lavagem para não ser sistêmico, o uso do antibiótico, para ser local. Entramos com probiótico, ajustamos a alimentação e ela está ok. Só que ficou o trauma dela de toda vez que tem uma secreçãozinha achar que precisa de antibiótico. Então ela acha que pode virar uma meningite, pode virar isso. Aí vem o terror na hora da consulta. Mas se você não tratar, vai dar uma meningite. Se você não... E aí você tem que ir para os estudos. A complicação com ou sem antibiótico dá na mesma. Então se tiver que complicar, vai complicar dando ou não antibiótico. Não vai prevenir. Não vai prevenir uma complicação. Não vai prevenir uma coisa. Então, essa é a nossa abordagem com o paciente. Agora, achei interessante porque você falou a lavagem, os probióticos, né? No caso dela, que estava tomando muito antibiótico. E você falou uma outra coisa. Alimentação. Probiótico e alimentação. Então, temos que fechar o cerco. Aí tem que pesquisar também se ela não tem uma alergia. E aí a gente suplementa a vitamina D também para deixar o sistema imune melhor, modular a inflamação. Então, o paciente é um todo. O paciente não é um nariz. Pro otorrino não é um nariz, pro cardio é um coração. E tem uma coisa tão interessante, pelo menos eu percebi, leigamente falando, que eu não sou otorrino. Mas na época do Covid, eu comecei a tomar vitamina D, que a gente não saía, né? Nem para tomar sol. Sim. E a imunidade melhorou muito, mas não foi pouco, Mohamed. Nunca mais me separei da vitamina D. Com certeza, eu também não. Eu tinha uma paciente que ela tinha um problema chamado PFAPA, que é uma desordem imunológica. Que Como é o nome? PFAPA. PFAPA. Isso. P de pato, FAPA. É uma inflamação crônica que dá muita estomatite. E essa criança, ela uma vez por mês tinha que tomar corticoide, que é o tratamento, tudo mais, para poder melhorar e amenizar. Só que o dela era uma vez por mês. E ela chegava a internar porque ela não conseguia hidratar. Eu falei pro pai, estomatite, né? Uma estomatite violenta. Eu falei, pai, vamos subir a vitamina D dela. Eu dosei a vitamina D, tava em 15. 15? Em 15. Baixo. Nossa. Criança, não brinca no sol, não faz nada. Falei, vamos suplementar, vamos deixar. E aí, entre 40 e 80. Chegamos a 75. Essa criança não teve mais as crises. Era uma vez por mês. Aí o pai suplementou, parou. Na hora que ele parou, voltou tudo de novo. Incrível. Aí ele voltou comigo e foi legal a interação dele voltar e para eu ter essa resposta, esse feedback. Para falar, a impressão minha, aconteceu isso. Será que porque não a pessoa testa, né? Tem aí uma experiência empírica mesmo, tá vendo, né? E a criança ficou bem. Claro que ela ainda tem, uma vez a cada 3, 4 meses, com uma intensidade muito leve, que ela não precisa, ela consegue se alimentar e consegue tomar água. Então, assim, medidas simples. E só acredita quem tá na clínica e vendo no dia a dia. Exatamente. E vê no dia a dia. Que é a tal da experiência empírica mesmo. Você tá vendo ali. Ninguém te falou, o paciente está falando,
Então, por que não, se ele se beneficia com segurança? Como você Exatamente. botou, uma margem de segurança, não é uma dosagem de vitamina D que vai para 200. Não, gente, a gente está falando de entre 40 e 80. Que aí você tem um efeito imunomodulador, Exatamente, então sem nenhum risco nenhum risco. de fazer, sei lá, cálculo renal ou alguma intoxicação, né? E essa criança se beneficiou muito. Então, nós temos que, muitas vezes... buscar alternativas. Alternativa. E muitas vezes, não fazer nada para o paciente é muito melhor do que fazer alguma coisa. Iatrogênica, você diz. Não que seria iatrogênica, mas... é que assim, é complexo esse universo, porque depende da mãe também. Depende da ansiedade da mãe na hora da... Minha filha tá com febre, o que eu faço? Por isso que temos que ter mais criadores de conteúdo, mais gente falando na internet, mais gente deixando essas pessoas bons conteúdos. Uhum. Porque a mãe, qual o desespero dela? A criança pode amputar o dedo que ela vai lá e põe um band-aid, mas teve febre, vai dar meningite, vai internar, vai entrar em sepsia, vai morrer, vai... A mãe entra numa noia, porque é fora do controle para ela. A febre parece uma assombração para a mãe. E aí que entra o criador de conteúdo e tentar ajudar. Só que a mãe, quando passa um antibiótico, ela fica sossegada. Só que também ela critica, só dá um antibiótico, só dá corticoide. Aí você tem que dosar. E hoje em dia, uma das minhas bandeiras é o uso do Pelargônio sidoides. Não sei se você conhece. Não, Pelargônio sidoides. Sidoides. Ele é um fitoterápico mais estudado do mundo. Temos aí, Bru? Pelargônio sidoides. Largonium sidoides. E ele é um fitoterápico. É uma planta. É uma raiz africana de uma planta. Ó. É o extrato de uma raiz africana poderosa. E ela é a mais estudada do mundo, só que é menos prescrita. No pronto-socorro devia prescrever isso. Mas acho que as pessoas não sabem. Não sabem. E não acreditam. Isso não é e quem sabe na não acredita. Exatamente. Então as pessoas ficam nessa expectativa, né? Recentemente fiz uma palestra junto com um colega otorrino pediatra. Aí? Aí tem várias marcas, só que tem que ser o extrato EPS 7630. Se quiser colocar ali. 7630. Que é o extrato padronizado. É uma raiz. É um extrato de uma raiz africana. E quem desenvolveu muito isso foram os... Aí? Pelargônio sidoides. Mas quem for buscar tem que buscar o EPS 7630, que é extrato padronizado. EPS 7630. EPS 7630. Tá. EPS 7630, exatamente. Tá ótimo. Porque é o extrato padronizado que foram feitos os estudos. Que aí é o que responde aos artigos. Aos artigos, exatamente. Perfeito. E ele diminui replicação viral. Se tomado nas primeiras 48 horas, diminui replicação viral, não deixa a bactéria aderir às células saudáveis e elimina a secreção. Que maravilha. Então isso para o início de Nas primeiras 48 horas é o tratamento. Ele encurta o tratamento viral, não deixa complicar e a chance de usar o antibiótico diminui drasticamente. Por que a gente não sabe disso? Quer dizer, agora eu tô sabendo. É uma das minhas bandeiras hoje. A minha bandeira é a lavagem nasal. Lavagem nasal, juntando isso num quadro agudo, a pessoa, assim, tem mães que eu já perdi ela como paciente porque ela não precisa mais... Ela já se administra a criança, né? E é isso que a gente quer. Mas isso é muito legal, né? E é muito importante essa informação. Exatamente. Que bacana. Eu não sabia. E fico feliz disso. Porque, engraçado, tinha uma medicação, mas essa era... homeopatia, que se dava, até na França tinha muito isso, quando se viajava para a França, todo mundo, traz um para mim, que era você tomava nos primeiras 48 horas. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Eu me lembro que as pessoas davam de presente, porque era tipo assim, eu tive uma paciente que uma vez eu trouxe para você, porque você ficar gripado as primeiras 48 horas. O pior que eu usei. É isso. O que a gente tem agora. É isso aí. Só que tem nomes comerciais assim diferentes. E o paciente fica excelente. Ele não evolui. Não complica. Diminui a replicação viral, não deixa a bactéria aderir. Só que o que é feito geralmente no pronto-socorro?
A mãe chega, filha tá com febre. E diminui febre também. Então, Ele por já tem estudo exemplo, mostrando. aquela febre inicial, que um resfriado pode Ele diminui, ter, porque ele vai diminuir a reação. replicação viral, o Claro. sistema imunológico já fica mais sossegado, não vai ter febre. Porque febre Perfeito. também faz parte da reação e é um tratamento. Não que seja um tratamento, mas o corpo está respondendo Tá respondendo. para matar o vírus. Exatamente. Então, se não tiver febre alta, não é para ter medo. Uhum, Só que para isso tem que ter confiança no médico. exatamente. E no E tem pronto-socorro. que ter diálogo com ele. Exatamente. E o que que. Rose, obrigada, amor. Muito obrigada. O seu é sem nada? Sem nada. Ai, que nem o meu. Chegamos ao grau de espiritualidade do café. Estamos em sintonia. Graças a Deus. E normalmente no pronto-socorro, e não é culpa do médico, porque a mãe vem desesperada. Bem. Doutor, eu quero um antibiótico porque minha filha tá mal. Muitas vezes ela chega. Ou muitas vezes o médico fala, então toma um antibiótico, toma um corticoide. Só que o antibiótico vai começar, mesmo que tenha catarro amarelo, tudo, e se for um quadro viral, pode ter catarro amarelo, vai dar um antibiótico, não vai matar o vírus porque é viral. Aí a criança não vai evoluir bem e já vai piorar E começa a alterar o intestino. E começa a alterar o intestino. Vai dar um corticoide para desinflamar, só que o corticoide aumenta a replicação viral. E vai Exatamente. dar um antigripal. Antigripal não é para ser usado em gripe, porque ele vai piorar a qualidade da secreção e vai evoluir para uma sinusite. A pessoa vai se sentir melhor e logo em seguida Seca, seca. não é isso? Exatamente. Eu noto isso, esses remédios para gripe. Seca, aí aquilo é como se a secreção secasse e aí ela se reproduz Que a pessoa que tá- maravilhosamente bem, porque não desce, é isso? O que a pessoa gripada quer? Que o nariz pare de escorrer. É. Toma, seca, só que aquela secreção, ela é uma reação do corpo para poder... Pra poder sair, limpar. Exatamente. Se você seca, vai virar aquele caldo de tomate que você põe ali para engrossar e fica grosso. Logo em seguida vai vir um catarro grosso que vai entrar com antibiótico. Então uma coisa vai levando a outra. Então começou um quadro gripal, pela organocidose, lavagem. Tá? Isso daí já resolve a vida de muitas pessoas e rapidinho. Isso aí resolve o que? 80% dos quadros? Pra não complicar. Assim, 80% sendo bem conservador. 80%. Pelo menos o que eu vejo com os meus pacientes. E toda vez que vem um paciente, às vezes ele passou das 48 horas, eu já falo, eu vou prescrever, é para deixar na gaveta. Começou com quadro viral, já entra nas primeiras 48 horas. Então leva uma, duas conversas muitas vezes com o paciente. Doutor, meu filho posso marcar com urgência? Pode. Deu calobo? Deu pelargônio? Deu imunoflexão? Ah, doutor, esqueci. Então vai lá. É isso aqui. Se próxima lembra vez, daquela volta. vez. Aí na hora que engata e vai, acabou. O Some, paciente né? some. Aí eu perco o paciente. Exato. Mas é bom que virão outros que vão propagar isso. Não, é brincadeira. Com certeza. A minha função é resolver o que não foi resolvido. O que o paciente conseguir fazer Abrir em casa. novas portas, né? Com certeza, com Isso certeza. a gente fazendo, Mohamed, eu vou te dizer uma coisa, volta pra gente de uma maneira incrível. E a galope. Porque chega muitas vezes eu olho assim e falo, tá vindo gente da Amazônia, tá vindo gente do Pará. Agora, recentemente, veio um paciente operar comigo do Maranhão. Eu falei, tá, mas você vai precisar ficar 30 dias aqui pra eu te acompanhar. Eu fico. Não tem problema. Aí você Isso olha... mostra a carência que a população tem de acreditar no seu médico. Sim. Elas se dispõem Sim. a vir de qualquer lugar, ficar o tempo que tem que ficar, para que realmente fale, não, mas nesse eu confio. E aí o que acontece? O médico que tá lá atendendo convênio, 10 por hora, ele fala, ninguém paga particular. Ele não paga particular para quem atende em 10 minutos. Uhum. Porque eu tenho muitos pacientes simples que vão lá, juntam o dinheiro, pagam e querem que resolva o problema. Só que ele não vai pagar para um médico que vai fazer linha de produção, Não que é vai. consulta fast food. Aí a gente começa a gerar um ciclo virtuoso. E quem está ganhando? Todo mundo. O médico tem mais tempo para conversar, conhecer o paciente vai sair dali resolvido. E pagar particular não é caro, é barato. Porque você vai no atendimento de 10 minutos, passa Isso antibiótico. Caro, a gente falando que é da saúde, mas em dinheiro. Não vamos colocar o que vai acontecer. Prioridade. Mas assim, um antibiótico para sinusite, 10 dias, mais corticoide, mais um spray nasal, mais um antigripal que vai indo lá, a receita sai por R$400. E a pessoa não paga um médico, muitas vezes, nesse valor. Exato. Que às vezes ele vai orientar, lavagem, é isso. Não vai dizer, mas só isso? E às vezes você deixa disponível um canal no consultório, começou a piorar, vai.
Aí você consegue dar assistência. Então tem que mudar a mentalidade. Isso Com a gente vai certeza. fazendo pouco a pouco. E precisamos de mais criadores de conteúdo. Com certeza, sérios e comprometidos. Existem produtos que fazem essa lavagem, aqueles jatos. Jato contínuo, né? Jato contínuo. Que você aperta e deixa. Substitui? Ele tem uma finalidade diferente. Você leva numa bolsa, você leva para um outro lugar. Ele é baixo volume. Isso daqui tem 240 ml em uma lavagem. Às vezes o paciente faz 3, 4 lavagens quando ele está numa crise. Aquele frasco inteiro, ele tem 150 ml e dura vários dias. Então ele serve para umidificar. Para uma criancinha menor, você pode deixar ali uns 10 segundos, mas não é o efeito disso. Entendi. Esse aqui é totalmente diferente. Esse é mais para você fazer em casa. Esse aqui é fazer o faxinão ali O faxinão dentro em do nariz. casa, tá. Com soro fisiológico. Com soro fisiológico. Na maioria das Ou ele vezes. vem com um sachêzinho de sal, você põe água filtrada e põe o sachê de sal. Ah, ele já vem com sachê de sal? Vem. Vem sabia. aí e dá para fazer caseiro também. Você pode Uhum. conseguir colocar. Então, para quem está assistindo, se quiser fazer 1 litro de água ferve, filtrada, a água filtrada ferve 1 litro, põe 9 gramas de sal, virou um soro para fazer lavagem Você só nasal precisa do compartimento, do recipiente. do recipiente. Eu tenho um projeto que eu quero colocar para frente, que é fazer uma tampinha desse daqui em impressora 3D e usar numa garrafa PET. Mas a gente está vendo todo o Que aspecto legal, mas entregar isso isso- é maravilhoso. e isso entregar para comunidades carentes. Carente. Nós já fizemos. Recicla a embalagem PET, né? Perfeito. E a maioria perfeito. dos atendimentos são infecção de via aérea superior, sinusite, maioria. gripe, você consegue desafogar muitos postos de saúde. Maravilha. Melhorar. É um projeto que eu tenho assim em mente e eu quero colocar para frente. Quem sabe, né? Quem sabe? Não- a Vamos gente colocar, vamos colocar. vamos Eu colocar. acho que é uma coisa, você falou isso. Você entra numa comunidade, o postinho de saúde da comunidade, eu acho que 90% são. Via aérea superior. Via aérea Não vai dar superiores. antibiótico, não vai comprometer, não Exatamente. vai precisar, não evolui muitas vezes por uma sinusite que vai ficar arrastando. Criança que tem muita gripe, às vezes aumenta a adenoide, aí tem que operar a adenoide, vai sobrecarregar a parte cirúrgica. Esse remédio é caro? Esse remédio, os pacientes falam que fica em torno aí de uns 80 a 100 reais. Uhum. Uma... Mesmo assim. O EPS 7630, que é o extrato padronizado. Sim, que é o que tem que É mais ser. barato que um corticóide, que um antibiótico e, muito mais. Sem alterar. e sem alterar e melhorando a parte imunológica. Você falou desses cuidados, mas falou também de alimentação. Sim. O que alimentação é fundamental para quem tem esses problemas de via aérea? Rinite, sinusite, tudo isso. Bom, eu tenho 2 tipos de paciente. Eu tenho o paciente que não come comida, Uhum. que ele come mais coisas do supermercado e menos da feira. E eu tenho o paciente que come comida, mas a gente precisa ajustar, fazer um ajuste fino. Então, muitas vezes, vem crianças que macarrão com salsicha, na hora que vai ter uma sobremesa é uma bisnaga com Nutella, com esses cremes e tudo mais. Então, assim, você olha assim, a criança está totalmente disfuncional. Aí precisamos ir aos poucos tirando isso dela. Porque eu preciso recuperar o intestino. Com certeza. O intestino é um órgão que está em contato direto com o meio externo. Você vai, desce, se eu engolir uma moeda, a moeda vai ter contato com o meu Exatamente. intestino e depois vai embora. Então, assim, tem muita bactéria, tem muita contaminação. E nós precisamos ter um sistema imunológico que vai barrar. Como que o intestino ele vai absorver vitaminas, sais minerais, aminoácidos e não deixa uma bactéria entrar? Então ele tem que ser impermeável, ele tem que selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Só que quando essa criança ou adulto come um Qualquer monte coisa. de coisa, esse intestino vai inflamar e ele vai ficar permeável. E aí começa a entrar mais bactéria. Não que ela vai ter uma infecção intestinal, mas o sistema imunológico começa a ficar maluco. Uhum. Ele entra em desespero total e aí a criança começa a ter mais quadros de alergia, mais muco, mais secreção. E aí começa a disparar à distância vários outros problemas. É como se você abrisse, né? Aquela camada de proteção. Aquela camada de proteção e aí você vai gerar inflamação no corpo inteiro. Neurológica, nas mucosas, respiratória, tudo Sim. vai inflamar. E falta médicos acreditarem nisso também, hoje em dia. Mas isso é tão óbvio, né? É tão óbvio para quem segue essa linha. Não, acho que é para quem estuda. Não Também, é nenhuma linha, sim. porque é um fato, né? Mas muitas vezes você olha assim, deu um antibiótico. Ok, não vamos entrar em questão se tinha que dar ou não. Mas dá um probiótico Uhum. junto. Sim.
Não custa. Não dá, às vezes tá entrando. Ah, não, mas você tá com diarreia? Eu dei antibiótico, você tá com diarreia? Não, então não precisa de probiótico. Então falta muito. Então aquela linha de Criar esse produção. hábito, né? Exatamente, exatamente. Então o intestino, ele é a nossa base hoje em dia, é muito estudado, muito reverenciado aí na parte da psiquiatria, na parte de otorrinolaringologia, na neurologia. Então tudo que a gente quer prevenir de doença, a gente está cuidando bem do intestino. É verdade. E aí eu tenho aquela criança que só come junk food, e aí eu não tenho que tratar a criança, eu tenho que tratar a família. Uhum. Porque como que chega em casa? Muitas vezes a mãe fala, ai doutor, eu dou pra ele, coitado. Eu falei, coitado por quê? Ele pede. Ele, a primeira vez, ele pediu pra você isso? Não. A mãe que tem vontade de comer e dá pro filho. Ela transforma Compra. E muitas vezes nós temos que ser um pouco mais, entre aspas, agressivos. Fala, mãe, você só tá plantando uma sementinha de infarto e derrame. Seu filho é o início de um infarto e derrame. Então, eu fiz até um vídeo no YouTube colocando... E tá plantando mesmo. As pessoas não têm essa noção. Não, é assim, é claro. Tem crianças que estão com artrose, dor na coluna, pré-diabéticos. Cada vez mais precoce. Aí você olha assim e fala, que amor é esse que tá dando em forma de comida, né? Não é nem de comida. Não é nem comida, exatamente. Se fosse comida, vai lá, mas não é comida. Exatamente, né? Não é nem comida, porque essas bisnaguinhas, se você... Eu peço para as mães fazerem teste. Fala, ó, pega um pãozinho francês e uma bisnaguinha, deixa fora da geladeira e vê em quanto tempo a bisnaguinha vai estragar e o pão francês. A bisnaguinha não estraga, pode dar 6 meses, ela tá fofinha, cheirosa e gostosa. Fala, ó, você dá isso pro seu filho? Manteiga. A única função dele é ser como repelente de cavalo. Eu faço algumas associações pra chocar. Sim. Pra mãe, na hora que ela dá a manteiga, falar, isso é repelente de cavalo, isso é comida pra barata. Isso... Eu começo a fazer essa associação pra mãe, aí a mãe começa a segurar, aí a criança começa a melhorar. Aí depois a gente vai pensar no glúten, se precisar, a gente vai pensar na lactose. A manteiga também. Eu faço associações, não a manteiga, desculpa, a margarina. A margarina, porque desculpa. a manteiga eu não, acho a manteiga, que sim. a gente hoje, aquilo que foi demonizada a manteiga durante um tempo. Desculpa, a manteiga é excelente, principalmente clarificar ela. Às vezes a gente faz até receitinha pra mãe clarificar a manteiga, virar uma manteiga ghee. A margarina. A margarina, isso. Então a gente começa a fazer algumas associações, aí a mãe segura. Aí a criança tem a fase de abstinência, que é uma droga, e é muito difícil, e aí começa. Aí depois a gente vai pro sono, tirar um pouquinho do eletrônico, celular. Então, até os conteúdos vão nisso. Mãe, não deixe seu filho infartar, ou seu filho vai infartar por sua causa, um tema de vídeo. Sim. Aí a mãe, opa, o que eu tô fazendo? Aí olha, isso conscientiza. Não, isso conscientiza também, porque faz bem, né? Ela passa a ser um exemplo pro filho, o marido passa a ser um exemplo pro filho, e a família inteira vai ganhando saúde. Exatamente. Né? E meu marido não consegue tirar um refrigerante. A dieta é da família. A dieta não é da criança, não é da mãe, não é do diabético. É da família. Exatamente. Todo mundo tem que comer comida. Exatamente. Acabou, ponto final. E funciona mesmo. E funciona muito. Na hora que você vê que ajustou a alimentação, ajusta a vida de todo mundo. E aí... Pode falar. Não, por favor, conclui. E aí aí depois nós começamos a devolver a infância para a criança. Põe seu filho para tomar botar o pezinho na grama. Eu não falo direto pôr o pé na grama, porque vai parecer difícil pra mãe. Deixa seu filho brincar no playground. Eu quero que ele brinque num lugar que tem areia, que tenha grama. 10 minutos por dia. Uhum. Aí começa a fazer o aterramento. Aí começa a fazer outras coisas. Vamos começar a colocar água. Isso leva tempo. E as mães precisam colaborar muito. É uma responsabilidade ter filho. Muito. Os pais também. Eu acho que na hora que o pai vai passear com as crianças... O pai como exemplo... Ele tem que escolher ir para um lugar ao ar livre. Ele também pode ajudar, né? Uma criança que vai para um parque, ela estimula a imunidade dela por 15 dias. Ela ir uma vez... Uma única vez. Uma única vez, 15, 25... Fazer um passeio num bosque. Ela vai estimular o sistema imunológico por 15 dias. Que maravilha. Porque vai ter fungos que não causam nada, vai ter bactéria que vai ter contato, são micro-organismos que estão ali soltos e não fazem mal nenhum. E isso estimula o sistema imunológico. Perfeito. Uma vacina natural. Perfeito. Por exemplo, essa questão dos quadros arrastados de Covid. A gente falou da perda, De olfato. né?
de olfato. Mas tem pessoas que têm aquele quadro muito arrastado e cronificado. E hoje eu estava lendo, tá? Que justamente melhorar o intestino melhora esses quadros. É verdade isso também? O que eu percebo, não vi esse artigo, Tá. mas o que eu percebo melhorar o intestino, melhora tudo. Tudo, né? Melhora tudo. Porque o seu intestino, ele tem a função de absorver vitaminas também. Você tem que ter um intestino bom. Hoje, muita gente quer suplementar as vitaminas. Primeiro, o suplemento é uma coisa extra. Primeiro vem alimento, depois vem suplemento. Só que o seu intestino precisa estar preparado para colocar para dentro essas vitaminas também. Se ele não tá, se ele não vai tá embora. bem, exatamente. E muitas bactérias digerem o alimento para nós e liberam vitaminas para nós absorvermos também. Exatamente. Então, o intestino tem que estar ali funcionando 100%. Tem Ele que fazer essa camada de filtro, né? é como se fosse um trem. Ali é a fornalha. Ali você vai gerar energia pro resto do corpo. Pro trem andar. Seguir em frente. Se o intestino não tá funcionando, não vai para frente. Intestino bom não é aquele intestino que só tá indo todo dia no banheiro. É que você tem uma qualidade boa de bactérias, de uma microbiota ali adequada. E também a tua imunidade, né? Você sabe quem tá com o intestino melhor, não necessariamente porque ele vai ao banheiro todos os dias, que as pessoas têm essa regra. Mas você vê pela qualidade de saúde, Sim. de imunidade. Sim, imunidade, humor, bem-estar, tá Digestão. mais... Digestão também é uma coisa, né? Que a gente fica sempre muito impactado. Eu vejo gente ter má digestão. Ah, mas eu já tenho quanto tempo? 10 anos. 10 anos? Assim, e convive com aquilo. Ah, não, eu tomo um antiácido aqui, faço... Mas 10 anos. Assim. Aí excesso de flatulência, distensão abdominal, tudo isso como se fosse normal. É uma desbiose. E aí a informação vem para poder encurtar esse caminho entre médico, paciente, mas está mudando. Não, eu acho que está mudando para melhor. E está mudando rápido até. Eu também acho. Mas às custas de poucos criadores ainda, eu acho. Eu acho que mais gente precisa falar. Eu acho que tem muito médico, pelo menos eu acho, Mohamed, que tem constrangimento ainda de ir para a rede. Como se a rede fosse uma coisa de vaidade, de modismo. Eu acho que nos próximos 10 anos, a rede vai ter um filtro muito interessante. Eu acredito que a qualidade vai ponderar de alguma maneira, porque as pessoas estão se acostumando a ir buscar conteúdo. Isso é bacana e inédito. Porque antes a gente tinha os artigos e os livros médicos. Como é que você ia dar isso para um paciente? Ou para alguém que não fosse? Como que você ia traduzir isso para o paciente? Eu tenho uma plataforma de curso para médico que está fechada. Não vou vender nada, não é propaganda, porque nem quem quiser vai. Nesse momento não tá, a gente está reestruturando tudo. Mas o que nós colocamos, a importância do médico colocar a cara para o paciente, levar a informação, encurtar. E se não for fazer isso na internet, que faça isso no consultório, no status do WhatsApp. Coloca uma dica de saúde no status do WhatsApp. Quantos pacientes não tem o seu WhatsApp? Coloca no status do WhatsApp. Faça a sua rede social assim, bem local. Exatamente. Não precisa, você já se vai... não quer se expor, já coloca. Então, nós incentivamos Mas não muito. deixe de beneficiar o seu paciente. Não deixe de beneficiar. De criar nele esse hábito de ter informação de qualidade. Com certeza. Para que ele possa construir as coisas, né? E a relação de estresse, ansiedade com as alterações das vias aéreas superiores? Aí nós tem que ter um olhar muito, muito bem afiado para quem lida com via aérea superior. Eu tenho pacientes que chegam, doutor, eu já fui no 10º médico, eu não respiro bem e eu quero operar meu nariz. Aí me conta mais sobre a sua obstrução nasal. Quando a gente vai desenvolvendo, ou o paciente já operou 3, 4 vezes e cada vez está pior a respiração dele. Fala, desenvolve mais, vamos conversar sobre isso. Como assim passou em 10 meses? Não sou eu que vou ser o cara que vai resolver, que vai colocar a mão em você. Entender o que aconteceu Por que você passou trajeto? com tantos que não resolveu e por que eu que vou resolver? Porque às vezes está no YouTube e tal, eles criam muita confiança. E quando nós vamos avaliar, é uma ansiedade extrema, a pessoa entra numa crise de pânico, ela sufoca e atribui que ela não está conseguindo respirar. Eu falei, tá bom, seu nariz não funciona?
Não. Então abre a boca e respira. Você não vai morrer. Aí a pergunta-chave, qual é o seu medo? Porque muitas vezes nós só queremos resolver. Eu quero saber o sentimento dele também, não é só a queixa física, mas a queixa psíquica. Qual o seu medo? Doutor, meu medo é eu morrer sufocado. Meu medo é eu dormir e não acordar porque trancou minha via aérea. Meu medo é porque eu tenho um incômodo na garganta de eu ter um tumor. Então, seu medo é o tumor? Então vem cá, vamos fazer um exame. Eu descartei o tumor para você. Porque muitas vezes, todos os médicos fazem todos os exames, só que não sabem qual é o medo do paciente. Só que o paciente continua sentindo. Aí você não tranquiliza, né? O mesmo exame eu falo, nós vamos fazer para te tranquilizar. Ó, essa é a câmera, eu vou colocar, vou te mostrar. Ó, aqui, ó, tá livre, não tem como trancar, não tem como. Você não tem. Eu preciso falar bem claro para o paciente. Isso mesmo. Então o estresse envolve. Você tem medo de quê? Né? E o estresse envolve a parte psíquica e a parte funcional também, então orgânica. E muitas vezes o estresse também acaba gerando vários outros problemas diretos. Baixa da imunidade. Baixa da imunidade, aí aumenta o cortisol, Isso não mesmo. dorme bem, e aí começa a ter uma gripe atrás da outra, e uma gripe atrás da outra leva a sinusite, e por aí vai. Tá? É uma coisa retroalimentando a outra de uma forma que você já não sabe onde começou. Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria colocar para quem está assistindo, que é extremamente importante, porque isso leva ao uso de antibiótico assim, de forma irracional. Todo mundo que tem dor na face acha que é sinusite. Sinônimo de dor na face não é sinusite, é dor na face. Dor de cabeça não é sinusite. Dor na face não é sinusite. Para as pessoas entenderem o que é sinusite, o que nós temos que... como que nós temos que tratar. Não sei se dá para ver aqui. Tá dando aí, Bru? Tá. Seios da face são cavidades ocas que nós temos aqui, na maçã do rosto. Aqui, o seio frontal, seio esfenoidal, são cavidades ocas. Dentro da nossa estrutura de face. Dentro da nossa face, que serve... Para que serve? Não é só para infeccionar, para a voz sair, para a gente falar, se comunicar mais à distância, ter mais potência vocal, a ressonância da voz. Então, é basicamente isso aqui. Uma cavidade oca, com uma mucosa bem fininha e uma saída bem estreita. Isso é o seio da face. Como é que funciona? Nós produzimos 700 ml de muco por dia em todos os seios da face 750? junto. 700 a 1 litro, dependendo quando a pessoa tem. Que legal. Só que esse muco, ele tem várias substâncias para poder proteger contra bactérias, vírus, inativar. A primeira barreira que os micro-organismos vão encontrar. Só que como que esse seio da face não enche de secreção se o buraquinho está para cima e ele vai produzir 700 ml? Nós temos microcílios que vão fazendo a limpeza. É tudo muito bem coordenado. É lindo, né? É lindo, porque assim, não tem explicação assim. Não, e não dá para dizer que é acaso. Não é acaso. Um acaso. Não existe. Tão não harmônico, existe. exatamente. É uma máquina muito complexa. E essa secreção vai fazendo esse movimento e sai. Quando a pessoa tem qualquer inflamação, seja ela uma gripe, uma rinite, qualquer coisa do tipo, essa mucosa vai inchar. Só que quando ela incha, tudo isso aqui inchou, tá ok, mas se incha aqui, ela fecha. E toda essa secreção... Não volta. Não sai por aqui, vai pro nariz e a gente vai deglutir. Então toda a secreção vai ficar presa aqui, vai contaminar, vai infeccionar, tá? Isso é sinusite. E não acontece de uma hora para outra. Isso leva dias para acontecer. E leva dias para melhorar. Então, hoje eu acordei com dor na face, tô com sinusite. Não tá com sinusite. Ela não vai acontecer de uma hora para outra. E aí a lavagem nasal, toda essa secreção presa vai ajudar a eliminar. Então, primeira coisa, sempre... Mesmo já estando obstruidinho ali. Ele vai ajudar. Porque aí você dissolve o muco que está parado ali. Começou a aumentar a secreção, você já começa com a lavagem, porque ainda não está obstruído. E aí você consegue descontaminar e manter isso aqui mais desinflamado, só com a lavagem, tá? Então, começou, não tem hábito, não tem problema, mas começou a ter um quadro viral, começou a aumentar a secreção, começa a fazer a lavagem que você não vai errar, tá? Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. E pode lavar sem estar com inflamação? Para quem é alérgico, tem que fazer essa lavagem. Fazer o quê? Uma vez por semana? Não, uma vez por dia. Uma vez por dia, para quem é alérgico. Para quem é alérgico, cria muito muco, porque a gente vai tirar todas as impurezas, principalmente quando volta da escola. Crianças, entrou na escolinha todo dia quando voltar da escolinha. Eu tenho pacientes que eu operei na pandemia, precisei operar. E paciente pós-operatório tem que fazer 5, 6 lavagens por dia. No início. Logo para não acumular crosta nem nada.
a família inteira pegava Covid e o paciente que operou, que estava com a imunidade mais baixa por conta da cirurgia, não pegava. Então, isso daqui ajuda muito. Tira o vírus, não dá tempo dele entrar na mucosa, se proliferar. Então, e não foi 1, 2, 3, foram vários pacientes. Então, a criança que entrou na escolinha, que é o maior drama das mães, entrou na escolinha e começa a ter quadro, fazer lavagem nasal já ajuda bastante. Perfeito. E simples, né? E simples. Porque você pode fazer com soro fisiológico, como você pode fazer. Fazer a receitinha que nós demos que você aqui. Já passou. E para quem tem dúvida, no meu canal tem passo a passo. Tem vários vídeos mostrando, passo a passo, eu mesmo fazendo, mostrando como entra de um lado e do outro, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então, assistir com calma e fazer com... Que já bate aí 80% desses com processos. Com certeza. Uma coisa também que eu queria saber, o impacto da tecnologia na sua área, seja na forma de operar, seja na forma de... Aí a tecnologia não é nem tanta tecnologia, exatamente. Mas quando existe o avanço da tecnologia, melhorou a prática, a sua prática de otorrino? Muito. Antigamente, o médico não tinha... a gente vai entrar em duas questões, a tecnologia e abordagem médica, tá? Nenhuma tecnologia vai superar o diagnóstico médico, a conversa, a anamnese, o olho no olho e a história do paciente. Se tiver que eleger alguma coisa em primeiro lugar, vai ser a anamnese do paciente. Ele vai contar tudo. Se você souber perguntar. Se você souber perguntar e acolher e deixar o paciente à vontade também. Exatamente. O paciente tem que estar à vontade. Ele não vai chegar e dizer. Você pode perguntar. Se você acha absurdo algumas coisas, ele não vai te contar com medo. Exatamente. E aí a tecnologia entra. Tomografia, ressonância, tudo que você for pedir de exame, previamente você já está imaginando para depois a tecnologia te confirmar. Se você vai esperar a tecnologia te dar resposta, tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir fazer diagnóstico nenhum. Mas principalmente na área cirúrgica, a tecnologia está bem avançada. Nós fazemos cirurgia por vídeo. Não tem uma paciente que nós fizemos, eu entrei junto com o neuro, nós fizemos uma cirurgia e era um tumor de hipófise, entramos, fizemos a cirurgia e saímos, a paciente não sentiu nada, não precisou fazer nenhum corte, tudo nada por dentro disso. Do nariz, sem dor, sem nada. Então nós temos muito material novo, dia a dia está surgindo, principalmente na área cirúrgica. Laser para ronco agora está vindo com tudo. Laser para ronco? Laser para ronco. Que legal. Tem um laser específico que a gente faz na região do palato mole. São pacientes selecionados, específicos, que você estimula a produção de colágeno e aí ele retrai um pouquinho mais e melhora. Você reconstitui, você dá uma... Exatamente, mas para paciente que tem ronco primário, ou seja, só ronca, a apneia leve também vai, ou associado a algum outro método. Para aqueles pacientes que têm apneia grave, severa, não resolve. Na maioria não resolve. E para quem tem apneia grave, a cirurgia ou o CPAP? Ou o CPAP e todas aquelas coisas, perder peso, deixar de fumar, parará, que pode ser que resolva. Exatamente. Roncapneia é uma área queridinha minha por conta o quanto transforma a vida da pessoa, tá? Só para quem está assistindo saber o impacto do roncapneia. O normal, vamos dividir o sono em acordado, sono superficial, sono profundo. A gente tem várias fases do sono. Mas a pessoa dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo, dorme a noite inteira e acorda. Por que nós dormimos 8 horas por dia, 7 horas, 9 horas? Porque a gente precisa recompor todo o nosso sistema, tá? Seja a parte neurológica e tudo. O coração, a pressão arterial, tá? 12/8 para quem tá normal, no sono profundo vai para 10/6. O coração tá batendo a 80, vai para 60. Memória é regulada todo durante o sono profundo. Então, crianças, principalmente em pleno desenvolvimento, precisam dormir com qualidade. O humor, estresse, ansiedade e depressão vai ser regulado ali, no sono profundo. O centro de fome vai ser regulado também no sono profundo. Quem tem roncapneia? O ronco, então, normal nós respirarmos, o ar passa, vai até o pulmão, livre. Se o ar passa e trava por algum motivo, que podem ser vários, nós vamos fazer um esforço maior respiratório, o ar vai passar com dificuldade, vai vibrar e vai gerar o ronco. Tá? Isso já te coloca num sono superficial, já não é tão bom.
Mas às vezes a pessoa entra em apneia. O ar passa, trava. A pessoa faz força e não vai, faz força e não vai, faz força e não vai. Se ela ficar mais do que 10 segundos sem respirar, isso é apneia. Então a apneia é parar de respirar mais do que 10 segundos. Só que vai baixar o oxigênio no cérebro e o cérebro vai dar, seu Zé, acorda, preciso de oxigênio urgente, senão a gente vai ter problemas, colapsar. Comandante. Exatamente. Vamos ter problema. E aí a pressão que era para que tá mais baixa, tá normal e tende a baixar, ela sobe. Então a pessoa começa a fazer o coração trabalhar com muito mais intensidade. É um sinal de alarme total do organismo. O coração, que era para desacelerar, acelera. Então imagina, tá batendo mais forte, mais rápido, sem oxigênio. Risco cardiovascular iminente. Eu tenho vários pacientes que, às vezes, muitas pessoas que têm morte súbita dormindo, vai investigar que é apneia e não sabe. Ah, do que infartou? Apneia. Do que teve derrame? Apneia. E aí vai. Memória fica extremamente ruim, as emoções, a sua área aí precisa de um sono adequado, senão nada feito. Com certeza. E o centro de fome vai desregular. Desregulando o centro de fome. Por quê? O corpo vai entender. Estou em perigo, preciso armazenar energia. Se eu preciso armazenar energia, vou baixar o metabolismo, aumentar a fome e aí ganha peso. Só que se ganha peso, ronca mais. Se ronca mais, ganha peso. Então, muita gente que está fazendo uso dessas injeções, Ozempic, que está indo, fazendo reposição de testosterona, olha para o sono primeiro. Com certeza. Antes, né? Antes, é. E aí, qualquer problema na área da passagem da via aérea pode gerar o ronco. Corneto aumentado, para quem tem alergia, pode dar. Na criança, uma adenoide. Amígdala aumentada. Quando o queixo é muito para trás, uma alteração musculoesquelética, né? Ele fecha o fundo da garganta, a base da língua vai para trás. Aumentou o peso, acumula gordura na região do pescoço, fecha. Então tem várias causas. E o ronco, ele é multidisciplinar. Se a pessoa tem amígdala grande, precisa operar. Se a pessoa tem uma obstrução nasal, precisa tratar. Se não melhorar, opera. Mas tem paciente que precisa emagrecer. Tem paciente que precisa usar um aparelhinho que põe o queixo para frente e resolve. Então, cada caso é um caso. Pode ser cirurgia, pode ser aparelho, pode ser o CPAP, que é uma pressão positiva. Isso. E nós podemos abordar várias coisas juntas. Então, às vezes, uma cirurgia para adaptar o CPAP. Então, tem que ser um especialista que saiba manejar o ronco. Senão, vai ser muito superficial a abordagem. Tem médicos que, tipo assim, o ronco todo é cirúrgico. Não é. Não é, de jeito nenhum. Já a minoria falou uma coisa dessa, eu falo, gente, tem que pegar outra opinião, porque não é. A minoria é cirúrgica. E mesmo que for cirúrgico, você tem que colocar as cartas na mesa. Existe a possibilidade cirúrgica, você tem chance de tanto, mas se você... Às vezes o paciente tem pavor de operar. Ó, tem essa opção também. Então a gente tem que colocar a opção, quando possível, para junto fazer o tratamento. Quando é, como você falou, se tem ali um corneto muito alto, muito grande. Aumentado, né? Aumentado, uma adenoide muito aumentada cronicamente, provavelmente. Ele está num peso bom, tu dorme bem, ok. Mas nós precisamos tentar um tratamento também. É possível tratar? Porque se você trata 2, 3 meses, não é isso que vai atrasar o tratamento do paciente. Tentou tudo, não foi? Aí você vai para cirurgia. Porque depois que foi, fala, deveria ter tentado, já foi. Já operou. Então, tudo no seu tempo, tudo com muita calma, com o paciente sabendo passo a passo. E aí a medicina se torna uma coisa deliciosa, bonita de ver, gostosa. Você intervenciona pouco, né? Você entra... O necessário. Exatamente. Não é nem pouco nem muito, o necessário. O que precisa ser feito, você vai fazer. Para manter aquele sistema funcionando. Que sempre foi funcional. Em algum momento deixou de ser, mas que nasceu funcionando. Sim. Né? Então, sim. Respeitar o que já tem e ver. Agora eu preciso intervir, vamos intervir. Não precisa, vamos segurar. Vamos indo no tempo das coisas. Não, e dá tempo até para o paciente poder também mudar hábitos. Sim. Porque não adianta ir para cirurgia, ele não mudou hábitos. E muitas vezes é cirúrgico e eu não progrido enquanto o paciente não entrar na disciplina. Sim, na disciplina. Eu preciso ele disciplinado. Porque senão ele fica assim, então vou esperar para poder fazer a cirurgia. Não, e tem paciente que chega assim, doutor, eu quero operar, quero vir, eu pago, eu faço. Exatamente. Calma, como não é assim que funciona. Se eximindo de qualquer não é pagando, participação. Eu preciso primeiro de você, porque senão depois, hoje é obstrutivo, amanhã você começa a ganhar peso e não vai. Nem não vai. Né? E você opera e ganha peso, não tem essa noção. E volta a roncar e a culpa é do médico. Exatamente. Então tem que ter todo o sistema tem que estar funcionando. Não, e ter esse bom senso. E o paciente ter a capacidade de ter essa lógica. Que pra gente, tudo bem, a gente estudou,
você na sua especialidade, fica lógico, mas sempre tem uma maneira da gente ensinar essa lógica para o paciente. E aí toda essa abordagem, a linguagem tem que ser muito clara e o paciente tem que estar muito consciente e aí depois fica muito fácil de Ele tratar. não pode ser coadjuvante do organismo dele, ele tem que ser protagonista. Protagonista, é o corpo dele. Exatamente. Mais do que ninguém ele tem que entender disso. Ah, doutor, a tosse não passou, porque a tosse é sua, eu vou te ajudar a cuidar disso. Você tá Eu vou fazendo te dar um script. exatamente. Você vai ter que Vamos lá. atuar. Vamos lá. Ah, doutor, mas voltou, tá... Eu vou te ajudar. A doença não é minha, a doença é sua e eu vou entrar junto com você nessa, mas Sou seu junto com você. parceiro. Sozinho eu não faço Sozinho nada. não vai dar, né? Bru, nós temos aí as imagens o que nós temos de imagem antes da gente ir para as perguntas? Aqui, 64% das crises alérgicas acontecem após mudança de temperatura, é isso mesmo? Isso acontece com muita frequência e isso é uma rinite vasomotora, se chama. Então a pessoa está num ambiente frio, vai para o ambiente quente, ou sai do ambiente quente e vai para o ambiente frio. O que acontece é o corneto que vai tentar... Porque o corneto, ele dificulta um pouco a entrada do ar, pouco, para dar tempo de aquecer, umidificar e filtrar. Entendi. Quando tem essa mudança brusca, vamos supor, vai para o ambiente frio, ele vai expandir para tentar desacelerar mais. E aí começa a espirrar, entope o nariz, Entendi. e aí ele entra um pouquinho em colapso. Mas é isso Pode mesmo. acontecer. Pode acontecer. Próxima, E é Bru. muito frequente. Então, no nosso país... né? Vamos lá. Pode ou não usar cotonete? Bom, não pode. De jeito nenhum. Só para maquiagem. É para maquiagem, para umbigo da criança, atrás da orelha. O que acontece? Nosso sistema é perfeito. O homem pré-histórico não tinha acesso a cotonete, a essas hastes flexíveis. O nosso canal do ouvido, ele é autolimpante. Quando a gente usa o cotonete, a gente faz com que ele não seja mais autolimpante. Então, paciente que não usa cotonete, o ouvido por dentro é limpinho. O paciente fala, doutor, eu uso cotonete, faço todo dia. Você vai olhar, um monte de cera lá dentro, tá? O ouvido, conforme a gente vai fazendo a mastigação, a cera vai saindo em forma helicoidal e sai. Então, só nessa parte de fora, dedo e toalha. Dedo e toalha. Dedo e toalha é o suficiente para só essa parte externa. É só fazer essa parte do dedinho com a toalhinha. Aqui. É o suficiente. É o suficiente. Tá. E se a mãe não for avançar, o cotonete pode só na entrada do ouvido, só para tirar aquela oleosidade. Volta. E a cera, ela é proteção. Então ela repele insetos, ela é uma graxa que não deixa a infecção aparecer. Se fosse um medicamento, ia ser o medicamento mais caro do mundo, porque ela é antifúngico e bactericida. E coisa que a gente não tem na indústria farmacêutica, uma coisa que seja as duas coisas. Que seja ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, é dedinho, até onde o dedinho alcança. Alcança e pronto. Com a toalhinha. Com a toalha. Muitas pessoas têm a cera muito dura, vai acumular, precisa de um especialista para tirar. Aí tem Não tem como. Se você vai limpar um cano, não tem como você colocar uma haste lá dentro. Você vai só empurrar, sai sujo e você acha que limpou. Não, na verdade, só empurra mais, e só né? empurra. Não faz nenhuma função. Nenhuma. Perfeito. Próximo, Bru. Então vamos para nosso repórter Pipinho. Vamos lá. O que é o repórter Pipinho, Mohamed? É uma comunidade que a gente tem, Ser Humano Sustentável, e a gente, a maioria hoje, a gente está lá em torno de 2.000 pessoas, e a gente fecha também, tá? Uma vez por ano só que abre. E essas pessoas geralmente são leigos, mas que adoram conhecimento. Que legal. Então, a gente sempre vai produzindo material para lá. E essas pessoas, quando a gente vai trazer um convidado, a gente 15 dias antes fala, o Mohamed vai vir aí. Então, a gente libera o seu Instagram e fala assim, não segue, vai lá e olha e faz a pergunta que você quiser, a gente faz aqui, tá? Agora, depois que o episódio for tá todo mundo liberado para seguir. Para seguir. Tem regras. Tem regras, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os principais cuidados após uma cirurgia de amígdala, adenoide ou ouvido? Bom, vamos lá. Cirurgia de amígdala, a amígdala fica na garganta, tá? Muitas vezes a gente tira quando ela está muito aumentada ou quando tem muita infecção e não melhorou com o tratamento clínico. Adenoide é a mesma coisa, só que ela fica no fundo do nariz. Do fundo do nariz. Isso. Tá. A cirurgia de adenoide, ela não dói absolutamente nada. E não vai ter contato também com o alimento quando a pessoa vai comer. O maior problema aí é a amígdala. A amígdala dói muito no pós-operatório.
Crianças menos, tá? Mas adultos dói bastante. E a gente entra com medicamento para ajudar no controle da dor. Então a alimentação tem que ser mais fria, líquida, sorvete, gelatina, no início, tá? Pastosa, mastigar bem e evitar alimentos ácidos. O ouvido em especial não pode molhar, porque se operou, mexeu no tímpano, mexeu nessas estruturas e ainda não está cicatrizado. Se entrar água, pode infectar. Então o ouvido não mexe. Então o banho tem que ser daqui para baixo. Daqui para baixo para quem operou o ouvido. A amígdala é praticar e repouso também, né? Para evitar sangramento, incômodos na primeira semana aí, de 7 a 10 dias. Uma semaninha. No máximo 10. Isso. Perfeito. Próximo, Bru. O que pode indicar o fato de você estar babando no travesseiro e quando isso deve ser motivo de preocupação? Muito bom. O babador do travesseiro. O babador do travesseiro é porque está de boca aberta. Sim. Se está de boca aberta é porque não está respirando pelo nariz. Então isso indica uma obstrução nasal ou um aumento de amígdalas, tá? E isso tem que ficar muito de olho, porque quando nós temos duas forças. Tem a musculatura aqui que faz uma força na nossa arcada dentária e se só essa força agir, a arcada vai fechando. Só que tem a língua que fica no céu da boca enquanto a gente dorme. Então, essa força aperta e essa daqui segura. Entra em equilíbrio, o nosso desenvolvimento crâniofacial acontece, principalmente em criança. Quando está dormindo de boca aberta, a língua não está agindo. Então, só a musculatura da bochecha. Isso começa a alterar a arcada dentária. E isso pode levar à síndrome do respirador bucal. E aí vai começar a funcionar a boca como órgão de respiração, pescoço vai para frente, ombrinho, começa a dar alteração ortopédica na pisada, em tudo. Tá? Então, se tá babando, tem uma obstrução que pode ser criança aí até os 10 anos, corneto adenoide ou amígdala. E se for adulto, tem outras coisas para investigar. Mas o fato é que não é para estar babando no travesseiro. Exatamente, e tem uma obstrução aí. Tem uma obstrução que tem que ser vista. Que tem que ser vista e corrigida. Perfeito. Próximo, Bru. Quais são os riscos e sintomas associados à otite silenciosa que muitas vezes não são percebidos? Que perguntas excelentes. Olha quem teve otite silenciosa. O Bru teve otite silenciosa. A dele foi silenciosa porque ele não sentia dor, mas essa otite silenciosa é diferente. O dele foi colesteatoma, que o pessoal chama de tumor que vai crescendo, vai roendo. Mas essa otite silenciosa, quando a criança fica gripada, aqui é o canalzinho que vai pro ouvido. Sabe quando a gente desce a serra e tampa o ouvido, a gente faz uma força? A gente manda ar por aqui pro ouvido, tá? O ouvido também tem ar. Só que muitas vezes o catarro, criança que fica muito encatarrada, ou a adenoide está muito grande e tampa essa saída, acumula catarro dentro do ouvido. E não tem infecção. A gente chama de otite silenciosa ou otite serosa, porque fica um líquido ali. Em crianças, pode alterar a fala, pode alterar o desenvolvimento. Vamos supor, a criança não está ouvindo, não está falando. Primeiro tem que descartar essa otite serosa. Ou a criança vai começar a aumentar muito o volume das coisas. Criança muito alérgica pode ter isso. Muito. Qualquer problema nasal vai dar isso. Então, alergia, sinusite, ou uma gripe. E às vezes pode demorar até 3 meses. E às vezes cronifica, não sai. E aí precisa fazer uma punção desse catarro. Mas ficar atento para a criança, ela está colocando... Isso numa criança pode dar, estou perguntando, pode dar dificuldade de ouvir e também a capacidade de falar. Se ela está ouvindo menos, ela está falando menos. Exatamente. E se está ouvindo menos, está desenvolvendo menos a parte neurológica, pode até alterar o desenvolvimento neurológico da criança. Então, ficar atento. Está aumentando muito o volume? Pergunta muito. Fica muito atento quando alguém está falando, porque vai fazer leitura labial. Fazendo leitura labial. Então, fica de olho. E na dúvida, leva para um otorrino, faz um exame simples, que é a audiometria e impedanciometria. E até em bebês dá para fazer, a gente só vai ver se tem catarro ou não através de um fonezinho que põe no ouvido e detecta isso. Isso é fundamental. Fundamental. Para uma criança que tem, que ela é atópica, tende a alergias, é fundamental que se faça. Fundamental. Essa avaliação de audição. Você falou de atopia. Posso dar uma dica de ouro aqui? Pode, por favor. Tem um lactobacilo chamado Lactobacillus raminosus. Raminosus. Isso. Que nós estamos usando muito em mães que são alérgicas e estão grávidas. Na 35ª semana até o final da gestação, se a gente dá para a mãe esse lactobacillus,
a criança nasce menos atópica. A marcha atópica vai demorar mais. A genética não muda, mas a criança nasce menos alérgica, vai demorar mais para desenvolver atopia, que é dermatite atópica, rinite e asma. E muitas crianças a gente trata com esse lactobacillus hoje em dia. Isso. E assim, tem a dose? Isso daí é um sachêzinho que compra, tem pronto hoje em dia na farmácia, mas o lactobacillus específico... melhora a imunidade, né? Melhora a imunidade, estamos tratando o intestino e aí melhora a alergia. E melhora a ansiedade, se eu não me engano, que eu já li sobre isso. Que legal, né? Você vê como tudo é interligado, né? Não dá pra ser médico só de nariz. Não tem que ser primeiro médico de intestino hoje em dia. Eu acho que tem que ser médico de gente. Tem que gostar de gente. Exatamente. Depois a gente vê as partes da pessoa. Próximo, Bru. O que fazer para aliviar uma garganta que está arranhando e doendo? Só um pouquinho antes. Quando a gente faz aquela manobra que você falou, né? Da gente que entope, é bom fazer ou não? Se tiver encatarrado, não. Porque aí você pode mandar catarro para dentro do ouvido. Se o nariz está sequinho, pode fazer, sem muita força. Mas se tiver gripado, não. Se tiver gripado, não. Então, tá descendo a serra, pegou o avião, masca um chiclete. Eu, para vir para cá no avião, independente de como eu tô, eu sempre masco um chiclete na subida e principalmente na descida do avião, que é pior. Tá? Se é uma criança muito novinha, um bebezinho, dá de mamar, dá a aguinha para a criança, aí ela vai fazendo deglutição e vai abrindo. Tá. Vai abrindo. Então, se tiver gripado, não. Se tiver gripado, não. Se não tiver, levezinho, já ajuda. Tá, perfeito. Posso compartilhar sobre... Pode. Até um alerta também. Tem uma vez que eu tava gripado, né? Aí entupiu o canal do ouvido, né? Por causa do catarro. Aí eu fui fazer essa manobra, né? De tampar o nariz e soprar, só que eu fiz um pouquinho forte demais. Aí deu aquele estralo, e aí, provavelmente, acho que foi uma coisa de labirinto e tal. Deu uma tontura, assim, forte, que eu tive que parar tudo que eu tava fazendo e ficar ali 30 minutos no sofá, assim, até esperar a tontura passar, porque eu fiz um pouco forte mais do que eu deveria fazer, né? E aí, assim... Mas foi o que ele falou, você não pode fazer se tiver com secreção. Eu achei que na hora ali, daquele... Não é... Você já tinha operado o ouvido? Já, foi esse ano. É porque tampa, quando tampa um pouquinho o canal, você pensa, vou fazer isso aqui que vai destampar, né? Isso. Que dá aquela sensação de que tampou a audição. Aí, ainda mais ouvido operado, tá mais exposto o labirinto. E aí... Fica mais sensível. Mas quem não fez também pode ter. Você pode aumentar a pressão dentro do labirinto e dar uma tontura violenta. Nossa, é horrível. Você vê tudo horrível. Rodar, vê tudo... Horrível. Quer dizer, se tiver com secreção, não fica fazendo essa manobra. Não fica fazendo. Chicletinho já... de melhor, tá, meu filho? Vou comprar um chicletinho e trata o nariz. Aqui. E trata o nariz. Então, vamos lá. O que fazer para aliviar uma garganta que está arranhando e doendo? Bom, muitas pessoas vão para onde? Para o anti-inflamatório. Só que se a garganta está arranhando todo dia de manhã, é porque está respirando pela boca. Então, sempre tem que olhar para o nariz. Então a pessoa começa, doutor, eu acordo todo dia com a garganta arranhando. Depois do meio-dia passa? Passa. Então vamos ver o nariz como é que tá, ou se está roncando, porque vibrou a garganta a noite inteira. Se é um quadro viral iniciando, existe o pelargônio sidoides que nós falamos, o EPS 7630, que pode ser um quadro viral iniciando. Que é uma maravilha. Primeiras 48 horas. E hidratação. Primeira coisa, hidratação. Coisa básica. Vamos hidratar, vamos deixar a mucosa e vamos deixar o nosso sistema imunológico agir um pouquinho também. Né? Deixa o nosso corpo... Né? Deixa o corpo agir um pouquinho. Mas se não tiver febre, mesmo que tenha febre, o pelargônio já ajuda. Então é um quadro viral, pelargônio. No início, né? No início. E a lavagem? A lavagem também ajuda. Se você descongestiona o nariz, você melhora a respiração também. As duas coisas. Isso. Perfeito. Próxima, Bru. A rinite alérgica pode ser tratada com cirurgia? Ótima pergunta. Tem muita gente que fala a cirurgia da rinite. Então, o que acontece? Quando nós temos a rinite alérgica, a mucosa é muito reativa. Entrou fungo no nariz, para quem não é alérgico, não vai dar nada. Para quem é alérgico, é o fim do mundo. Isso aqui incha com muita intensidade e com o passar do tempo, as estruturas vão ficando mais inchadas. Mesmo fazendo o tratamento, às vezes, pode não chegar num ponto que vai melhorar. E aí, para a rinite não existe cirurgia, mas a cirurgia melhora os sintomas da rinite. Por quê? Essa estrutura, principalmente o corneto nasal, às vezes fica extremamente grande e quando nós operamos para liberar espaço para respirar, não é para controlar a alergia, melhora os sintomas da alergia. Então,
Então a pessoa tem menos secreção, porque tem menos mucosa aqui dentro do nariz. E o que nós percebemos é que a pessoa fica menos sensível também. Então, quando nós cauterizamos aqui, existe... Com laser é feita a cauterização? Com cautério elétrico. Não necessariamente precisa ser o laser. Isso. Tem um nervinho aqui que pode diminuir essa sensação e a sensibilidade do nariz. Então, a pessoa diminui secreção, flui mais ar dentro do nariz e melhora os sintomas da alergia. Mas não cura a alergia, porque a alergia é um problema imunológico. É uma reatividade. Isso. Então você diminui essa reatividade. Você diminui essa reatividade. Perfeito. Então existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de melhorar, mas não é tratando a alergia. Senão falar, vou tratar a alergia com a cirurgia. Não, é quando é uma rinite muito exacerbada. Muito exacerbada que chega a entupir o nariz. Exatamente, o tempo todo. Isso. Tá. Você pode ajudar, pode ser uma ajuda. Próximo, Bru. Por que os antigripais estão sendo substituídos e quais são as novas alternativas para tratar gripes e resfriados? Isso você falou bem. Então, os antigripais, na verdade, eles vão dar um alívio imediato. Tem uma reunião, tenho isso, vou tomar um antigripal. Então, vai ser resolvido o problema da pessoa temporariamente. Não, é para aquela reunião. Para aquela reunião. Só que a pessoa é uma dívida que ela vai fazer e vai pagar com juros. Uhum. Então, o que não saiu de secreção ali vai vir secreção mais espessa, mais amarelada e vai ter que entrar com a lavagem. Então, basicamente, o antigripal ele tem algumas substâncias. Ele tem um analgésico para tirar o dor e desconforto na face. Ele tem um antialérgico, que muitas vezes pode dar sono. E ele tem também a fenilefrina, que hoje já mostra que ele não descongestiona tanto, mas ele diminui a secreção. E aí fica mais espesso. E toma muito cuidado com aqueles tananã-sinos. Uhum. Por quê? A pessoa tá com uma gripe, ela acha que é uma sinusite. É o que a gente falou, leva dias. E se ela acha que ela tá com sinusite, vamos inventar um remédio com o nome sinus, que ela toma, melhora os sintomas e tá tudo certo. Para mim a sinusite eu tomo tananã-sinos. Muito cuidado. Hidrata, faça lavagem nasal. Até você tá começando com um quadro... faz aquela secreção ficar mais espessa. E vai piorar. E que forma um caldo de cultura. Um caldeirão ali. Maravilha, né? A bactéria adora. Ela ama. Toma mais. Isso. Mais que a gente... Vem que meus amiguinhos estão crescendo aqui. E depois vai pro antibiótico. Exatamente. Então, o básico bem feito e antigripal não é tratamento para gripe. Gripe é o nosso sistema imunológico que vai reagir, fortalecer. E temos o pelargonicidose. Por isso que pelargônia, a lavagem resolve ainda 90% dos principalmente casos. nas 48 horas Exatamente. iniciais. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Quais são os riscos e complicações graves por não tratar o ronco adequadamente? Perfeita pergunta. Bom, eu tenho pacientes que já se acidentaram por conta do ronco. O ronco, quando a pessoa tem, vamos supor, ela entra em apneia, ela para de respirar, ela volta com ronco ressuscitativo, mas não acorda. Ela só superficializa o sono. E volta. Vai e volta, vai e volta. Ela acorda de manhã, parece que ela não descansou. Extremamente cansada, irritada, com falta de memória. E aí, muito perigoso para quem opera a máquina, pode se acidentar. Para quem dirige na estrada, principalmente estrada, que é muito monótono, eu tenho pacientes que se acidentaram. Já se acidentaram. Risco de AVC, derrame, infarto, arritmia. Vai levar a longo prazo aí aumento de peso. Então a parte cardiovascular é o que mais pega. E eu tenho eu falo muitas vezes o paciente fala: doutor, mas se morrer, homem principalmente, doutor, se morrer tá bom, é só enterrar. Fala, se morrer é só enterrar, mas se não morrer e ficar acamado, aí a sua esposa... Tem uma isquemia cerebral. Você vai ficar acamado pro resto da vida. Aí você vai ter que tratar o ronco, acamado, e aí vai comprometer a família inteira. Que você pode ter um AVC horrível. E outra, quem dorme perto de quem ronca... Não dorme. Eu chamo de roncador passivo. Porque ela acorda, não é que ela superficializa igual quem tem... Ela acorda e demora pra dormir. Acorda e volta pra dormir. Ela tem os mesmos riscos de quem tem ronco e apneia. Então, primeira coisa, troca de quarto, procura médico, porque ronco e apneia mata. E se não mata, aleja. Exatamente. E tem uma coisa assim, quando é muito grave a apneia, você tem aquele de acordar. Sim, sufocado. Sufocado e como se tivesse um pesadelo. É quase o pessoal fala, eu sonhava que tava matando, me afogando, alguém segurou, me enforcando. Isso é sinal de gravidade, né? Sim. E não. Próximo, Bru.
Como superar o medo de fazer uma cirurgia nasal e quais são os benefícios dessa cirurgia para a saúde? Muito bem. Primeira coisa, para superar o medo de fazer uma cirurgia, é confiar no seu médico. Com certeza. Primeiro, você vai ter que saber quais são as etapas, aonde você está indo. Como que você vai perder o medo de andar de avião? Você vai pesquisar, fazer saber a segurança do avião, tendo informações, sabendo que é o meio de transporte mais seguro do mundo. E o médico vai te falar, ó, quando você for pousar, vai fazer um barulhão, mas não se assusta, isso daí é sinal que a turbina tá fazendo... Então pronto, você sabe todas as etapas. Você vai acelerar para depois frear. Aí você sabendo de tudo, ó, quando for decolar, vai fazer um barulhão a turbina, não acha que vai explodir, isso daí é a turbina que faz parte. Aí você vai começar a mostrar para o paciente. E aí, muitas vezes também, o que ajuda a rede social é pacientes que acabam fazendo alguns depoimentos. Ó, operei, fiz isso, não senti nada. Então, tem que ir expondo o paciente aos poucos. Falar só de cirurgia e pronto, perder medo, sozinho não vai perder. Tem que estar em aliança com o seu médico, confiar no seu médico, saber com que... Porque quando confia, perde totalmente o medo. Lógico que bate uma ansiedade antes da cirurgia, mas tudo controlado. Não, e saber por que está fazendo, né? Exatamente. Porque e o benefício não sabe. Exato. Ou às vezes acha que é uma coisa banal para o médico, mas para o paciente não é. Não. E o paciente vai ser a primeira vez que ele vai fazer, então tem que ser uma coisa muito... Ele tem que entender o que vai acontecer. Muito Aquela bem. coisa de na consulta ter o desenho, ter as partes, exatamente. Na hora da cirurgia estar junto, Exatamente. saber da dor do paciente. Só sabe a dor de uma cirurgia ou a aflição da cirurgia quem já entrou no centro cirúrgico na horizontal. É horrível, né? Que você vai no corredor, aquelas lâmpadas vai vendo, e as pessoas, cima. Aí você vê as pessoas falando da noite anterior, o que fizeram, você fala, eu tô aqui aflito, a pessoa tá falando do cafezinho. Do futebol, de não sei o que, isso Então a experiência do paciente vale muito. É. O benefício dessa cirurgia depende, mas principalmente é a respiração, vai melhorar a sua saúde como um todo. Então vai melhorar seu sono, que vai melhorar a imunidade, que vai melhorar a sua ansiedade, que vai melhorar... O geral, só né? melhora, né? Se for bem indicada e feita, só vai melhorar. Se você tem problema no nariz e feita de uma maneira... Porque às vezes acaba operando um paciente que tem síndrome do pânico, não vai resolver nada. Vai resolver nada, piorar. Vai piorar os sintomas, exatamente. Com certeza, vai piorar. Próximo, Bru. Há evidências de que andar descalço pode melhorar a imunidade, é o grounding, né? Que eles chamam, né? Isso daí eu incentivo, assim, de uma maneira... E não é só para imunidade, tá? Pro labirinto também. Para quem tem tonto. Sim. O que faz a gente ficar equilibrado? São os nossos pés. O contato. Nós temos muitos sensores conectados direto com a parte neurológica. Então, nosso equilíbrio depende do labirinto, da visão e da própria percepção, que é isso daí. Então, idosos, para todo mundo, andar descalço é maravilhoso. Fazer o grounding, que você vai regular a sua energia estática, né? Então, você vai regular junto com o planeta Terra. Com a Terra mesmo. Que é o aterramento. É aterramento. E vai melhorar muito a parte de equilíbrio também. Então, para quem quer envelhecer mais devagar e manter equilibrado, andar descalço. Principalmente em terreno irregular. Então, mas também em casa, né? Porque antigamente tinha aquela coisa de não andar descalço nunca. Não, com certeza, é em casa. Em casa não faz o aterramento porque você precisa ter o contato, mas é excelente para andar. Para equilíbrio. Tanto é que para idosos eu peço para fazer andar descalço o máximo possível, para estimular. Principalmente em pisos que são irregulares. Ou que tem uma ranhurazinha, para ela sentir esse contato. Você tá falando isso, os japoneses têm aquela caixinha de pedras. Eles moram ainda mais em Tóquio, né? Apartamento pequeno. Muito pequenos. Então eles compram umas caixinhas e se dá de presente. Umas caixinhas de pedras, umas pedrinhas polidas, e eles ficam fazendo esse exercício de botar o pé. Isso daí ativa diretamente a parte neurológica. Impressionante, né? Idosos que não têm condição de andar, pegar uma garrafa PET de refrigerante, não aquela que é cilíndrica, mas que é irregular, tem uma marca específica, colocar no pé, encher de água e só rolar. Ou um rolinho que tem aqueles negocinhos. Tá assistindo TV, tá sentado fazendo pra lá e pra cá. Estimula toda a parte sensorial. E essa caixinha de pedra. Eu tava esperando de Natal, né? O povo ficou de me dar, a equipe, né? Minha caixinha de pedra. Tô esperando. Eu espero que esse ano, né? Pro próximo Natal a gente vem te buscar e te dar a caixinha. Tá? Lembra, tá, Bru? Vamos lá.
Próxima, esse a gente já falou. Por que é importante tratar o ronco em crianças e quais são os possíveis efeitos no desenvolvimento delas? Muito bom. A criança, e não só o ronco. Então, ficar atento para a criança que o normal, o sono tem que estar ali tranquilo. E a criança, ela produz hormônio do crescimento enquanto Durante o dorme. sono. Então, O sono GH, profundo, o sono né? profundo, reparador. Só que criança que tem problema respiratório, ela vai roncar. E aí, normalmente essa criança, ou às vezes nem ronca, mas ela deita, aí fica numa posição, depois vai para outra, vai pro pé da cama, às vezes cai da cama. A criança fica rodando. A mãe fala, parece um reloginho. Ou dorme do meu lado, sobe em cima, me chuta. A criança está procurando uma posição para respirar melhor. Só que ela não essa encontra. criança que roda a cama toda tem que eliminar. Tem que procurar, tem que achar algum possível obstrução nasal. Exatamente. Tá? Tem muitas crianças com TDAH que são falsamente aí diagnosticadas porque não olharam para o sono. Ou tem as duas coisas. Ou tem as duas É uma coisas. loucura isso. E aí a criança fica extremamente agitada durante o dia, sem concentração. Porque ela dorme mal. E aí você trata, melhora, acabou. Exatamente. Ou não precisa de medicação, ou a criança De qualquer desenvolve e maneira, não tem. melhora horrores. Né? Muito. Mas tem crianças diagnosticadas e não sim, tem. E que não tem. tem, exatamente. É só olhar pro sono. Já vi isso. E teve uma vez, quando eu atendia criança, a mãe falava assim, eu dou o remédio da alergia, essa criança melhora do déficit de atenção. Dorme? Eu falei assim, ó, porque ela respira, entendeu? Não é porque já tinha gente prescrevendo esse tipo de antialérgico. Que interessante. Não, eu tava vendo por outro. Não, eu falei, não, mãe, não é assim não. Olha só, temos que ir no otorrino, eliminar aqui. Não é ficar tomando esse remédio. Porque melhora a obstrução nasal e ela dorme melhor. Olha. Exatamente. E aí a gente tem que equilibrar as duas coisas. Pode ser que tenha as duas coisas, mas eu tenho que primeiro tirar essa possibilidade dele estar dormindo mal. E aí de manhã ele não vai prestar atenção nunca. Nunca. Então a gente sempre trabalhou com essa parceria. Que assim, legal, né? que legal. Próximo, Bru. O uso contínuo de descongestionante nasal pode causar dependência? Pode, a dependência é o de menos, porque isso pode levar a infarto, derrame, arritmia. Descongestionante nasal, aquelas gotinhas milagrosas. Tudo que é milagroso tem que desconfiar. Você pinga 2 gotinhas dentro do nariz e interrompe a passagem de sangue aqui no corneto, que é uma estrutura que tem muito sangue, ela murcha. O ar passa, que é uma maravilha. E o cérebro delira, porque o oxigênio para o cérebro é combustível. E aí, com isso, quando passa o efeito, não vai voltar ao tamanho normal, vai triplicar de tamanho, tem o efeito rebote. E aí a pessoa começa a usar cada vez doses maiores. E aí a pessoa começa a ficar um no bolso, um na bolsa, um no trabalho, um no carro, em qualquer lugar. E se faltar de madrugada, a pessoa sai para comprar. Quem é viciado em cigarro não faz isso, quem é viciado em cocaína não faz isso, mas quem é viciado em descongestionante faz. Então é extremamente... Só que quanto mais usa, a mucosa vai absorver. Imagina uma pessoa que tem a metade da artéria entupida por uma placa de gordura. Usa o descongestionante, abusa, todas as artérias do corpo vão fechar um pouquinho. A pessoa pode infartar. Então, além da dependência, além de toda a inconveniência, ela vai... Se tiver uma plaquinha, é tudo que precisa para fechar. Tudo que precisa para fechar então, e para pode infartar. Pode infartar. Eu tenho jovens com arritmia, que eu... De tanto descongestionante. De tanto usar o descongestionante. Perfeito. Próximo, Bru. Agora sim. Agora foi. Agora nós chegamos no momento Pipinho. O que é o momento Pipinho? Pipinho é o meu filho, foi criado, meu mascote, esse cérebro feliz, de bem com a vida, e ele não vê televisão, não vê nada, ele só ouve bons conteúdos do pessoal que vem aqui. Esse é fera. Só bem com educado. headphone, muito bem. Um pouco autoritária a mãe, mas tô pensando no futuro dele. Com certeza. Então, ele ouviu toda a sua entrevista, todo o seu nosso bate-papo, e aí ele faz algumas coisas. Ele me manda palavras e o que vier na sua mente, você responde. Só com uma palavra ou a resposta... Bem simples. Simples, tá bom. Ele joga uma palavra... E eu respondo. E você... O que é que te remete àquilo? Tá? Diferente de pergunta. Sim. É o que vem na sua cabeça. Se não vier nada, tipo, passo. Não tem problema. Ele é educado para isso. Para não julgar ninguém. Tá? Então, 1. Amor. Cuidado. 2. Motivação. Família. 3. Desafio. Um mundo melhor. 4.
Se pudesse entrar numa máquina do tempo, você escolheria voltar do passado ou ir para o futuro? Voltar no passado. Por quê? Porque dá para consertar coisas ou fazer diferente. Perfeito. 5. Um sonho. Ver meus filhos bem. Você tem 2? 2. Menino, menina? Menino. 2 2 meninos. meninos. Bacana. 6. Felicidade. Felicidade. Criar bem meus filhos. Vê-los, né? Vê-los Como você bem criados. 7. Complete a frase. Respirar melhor é. Viver. Perfeito. 8. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Tirar a ganância do homem. 9. Uma saudade. Saudade. Sabe que eu não tenho saudade de nada? Então, porque você viveu bem. Eu acho que não é viver. O que foi, foi. O que tem pela frente vem. E o que não deu pra fazer, Deus fez daquela maneira. E eu tô bem resolvido assim com tudo. Perfeito. E 10. Um pensamento, uma frase, algo que em algum momento te fez bem. Pode ser um pensamento de alguém, pode ser um pensamento seu, pode ser uma frase de alguém, pode ser uma frase sua. Na verdade, remete à minha religião. Tudo que nós vamos fazer, nós colocamos Deus. Então, tudo que tem que fazer, temos que falar em nome de Deus, clemente, o misericordioso. Isso, seria esse mantra quase. Esse mantra, tudo que nós vamos fazer. Se eu for entrar aqui, se eu vou fazer um podcast, em nome de Deus, clemente, misericordioso. Eu sou muçulmano, então tudo que nós vamos colocar, colocamos Deus à frente de tudo. Tá bem colocado, né? Porque ele é acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Depois, e tudo. O clemente, misericordioso. Então é muito... Clemente, misericordioso. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Perfeito. Meu querido, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer todo meu. Muito obrigada mesmo. Aprendemos juntos aqui, trocamos ideias. Muito mais. Espera aí que a gente tem umas coisinhas aqui para te dar. Primeiro, esse livro que eu escrevi na pandemia, o Felicidade. O Mentes Depressivas, tá? Porque se não respirar bem, meu querido, eu falo de apneia aí, tá? Não tem jeito. Perfeito. Pra me tratar. Perfeito. Isso aqui é um livro de ficção que foi feito com uma amiga de faculdade. É bem interessante. Se você gostar de ficção, com certeza, com certeza. Eu e minha esposa vamos fazer aqui Por favor. E aqui a gente tem uma bagzinha ecológica do Pipinho. Opa, o filhote. O filhote. Aqui atrás a gente tem Faça, Aconteça e Inspire, o que você já faz. Maravilha. Pode People, eu fui. Tá? Maravilha. Aqui tem um caderno para você anotar tudo que você quer produzir. As ideias novas, as ideias para ser posts. Muito abençoado. Se Deus quiser. E aqui uma canequinha para você tomar um chazinho para relaxar. Chazinho e lembrar da gente e produzir com muito mais disposição. Mas é muito presente, hein? Tá vendo? Olha maravilha. aqui, depois eles vão botar tudo aí para você direitinho. Perfeito. Agora eu quero que você use aquela câmera ali. Não precisa olhar para mim. Olha para lá, dá todos os teus recados. Bom, é um prazer estar aqui e hoje tive mais um marco aqui na minha carreira, que é estar nesse podcast maravilhoso. E o meu recado para vocês, primeiro, para os pacientes, para as pessoas que buscam saúde, invistam na saúde respiratória, invistam no sono de vocês, porque sem o sono, sem a respiração, vocês não vão para lugar nenhum. E para colegas médicos também gostaria de deixar um recado aqui. Invistam na carreira de vocês, invistam no tempo de vocês, valorizem o tempo de vocês, porque valorizando o tempo vocês valorizam e vão fazer uma medicina muito melhor e vocês vão tornar um mundo muito melhor e vão contribuir com a saúde dos pacientes. Muito obrigada, meu querido.
Queridos, nós estamos terminando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara bacanérrimo, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer aqui ao vivo, que é o Dr. Mohamed Saada. Se você não segue, segue ele, @Dr. Saada, com 2 As, tá bom? Ele vai te explicar tudo que você precisa saber sobre respirar melhor. E respirar é viver. Respiração é vida. E se você ainda não percebeu isso, está na hora de você perceber. Aqui no canal Pod People, a gente quer saber que você pode se empoderar, mas só com conhecimento e com autoconhecimento. Não existe outra saída para que você possa se tornar cada vez mais o protagonista do seu corpo, da sua mente e, quem sabe, da sua espiritualidade. Então não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho e também compartilhar com as pessoas. Se você curtiu esse episódio, eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigada e até o próximo Pod People.